Seja bem-vindo ao Futebolaço Podcast, eu sou o Dieguinho, tá entrando no ar o episódio de número 56 e hoje eu vou receber um grande amigo, ainda bem que a gente cancelou por dois momentos aí a nossa live, porque não tinha dia melhor pro John vir aqui. Depois é a live do acesso. É a live do acesso. Depois do acesso do Gigantão da Colina, tô recebendo o John aqui, mas antes de eu apresentar melhor meu convidado, pedir pra você deixar o dedo no like aí que ajuda a gente bastante. Se não for inscrito ainda no Futebolaço Podcast, puder essa moral, se inscreve aí. Segue a gente nas redes vizinhas lá no TikTok, pegamos 41 mil seguidores já. Segue a gente também lá no Instagram, estamos um pouco mais de 3.400 pessoas. Por lá você vê a nossa agenda da semana, aquele cortezinho de rios maroto. E você pode seguir o John Vascaíno também lá no Instagram, ele faz um trabalho extraordinário, bem antes de mim, inclusive. Virei amigo dele, mas eu o acompanhava anos atrás pelo Instagram, e hoje a gente é muito amigo. Então, uma salva de palmas pro Vasco e pro John. Aê! É isso aí, hoje é o melhor dia, né, cara? Ontem foi sufoco pra gente, né? Vasco, a gente sabia que ia ser um jogo difícil, iniciou lá, pênaltizinho, expulsão do jogador do Ituano, falei, vai ser, tá fácil o negócio, tá ficando bom, mas aí o Vasco fez questão de complicar, né, Dieguinho? Pô, cara, mas vou te falar, quando sai o pênalti, eu falei, porra, que alívio. Primeiro que eu achei que o VAR ia anular o pênalti pela a trombada do Raniel. Vamos até abrir um tema agora polêmico aqui. Tu acha não que foi falta do Raniel no goleiro? Então, no primeiro lance, antes de eu ver o replay, né, eu pensei, porra, de repente vai pro VAR, vai ver se tocou no goleiro, porque goleiro, né, é intocável. Mas só que a gente vê que primeiro ele chutou a bola pra depois teve contato com o goleiro, né? Então, assim, eu achei que foi pênalti, sim. Pô, tu acha, cara? Eu acho que foi falta do Raniel, mano. Por mais que ele tenha tocado a bola primeiro, eu acho que depois ele janta o cara. Porque tanto é que tem falta que você dá, o cara toca a primeira bola, mas a força dele é desproporcional e ele pega o jogador depois da bola e você dá a falta. Sim, então, sim. assim, é um lance interpretativo. Eu já vi árbitros dizendo que não foi falta e o pênalti aconteceu, mas já vi comentarista também achando que ou existiria o pênalti do PEC, mas antes houve sim a falta do Raniel. Então, assim, é um lance polêmico e o esquisito do futebol que tem esse negócio de interpretação, um vê de um jeito, outro vê do outro. É, tem regra também, você vê que o VAR não foi nem chamado, né? Porque normalmente quando tem, ainda mais a importância que era o jogo, né? O Ituano precisava vencer para poder subir, o Vasco também tinha que pelo menos empatar. Então, assim, o VAR não foi nem chamado em nenhum momento, né? Ele aceitou ali a decisão do juiz. Importante que a gente fez aquele gol lá, o jogador foi expulso e a gente conseguiu subir, né, gente? Porque tava foda, cara. Calma. 2 anos de Série B não dá não, irmão. Eu vou te falar, eu confesso que eu falei, pô, ainda mais o histórico de Vasco, eu falei, eles vão anular. Enquanto eu não vi o Nenê pegar a bola e ir pra marca do carro, eu tava agoniado. Eu falei, porra, eles vão chamar no VAR. Pô, aquele pênalti do Alex Teixeira contra o Sport, o cara o tempo, viu quando vazou o áudio depois? Vi, pô. Não foi. Pra mim foi pênalti. Aí, com muito custo, aí o cara falou, tem uma outra imagem aqui, olha de novo, não, realmente, ele chegou primeiro, o cara tava falando que ele dobrou a perna. Então, como tem uma má vontade enorme contra o Vasco, eu imaginei dos caras arrumar um pelo em ovo ali pra anular. E o lance é bem questionável, tá? Se ele anula ali o pênalti, eu acho que a gente ia ficar discutindo, mas não um absurdo. Não ia ser nada demais. Era bem duvidoso, digamos. Mas o Vasco assim. já foi tão prejudicado aí pela arbitragem aí ao longo da temporada que chega uma hora que tem que vir Não a forra, né? Tem que vir a discutir, forra. Mais do jeito que tava. E vem cá, quando teve aquela expulsão lá do jogador, que o Ituano ficou com 1 a menos, tu achou que o Vasco ia dar uma guinada, a gente ia ter uma classificação ali tranquila, né, o acesso, ou tu achou que o jogo ia ser difícil daquele jeito? Não, eu achei que ia ser difícil daquele jeito, porque o time do Vasco é muito ruim, cara. Eu falei, bom, a gente tá tendo uma vantagem, né, porra, 1-0 muito no começo, e o jogador expulso, eu falei, porra, começamos bem, temos margem pra fazer merda, eu posso pelo menos tomar um gol. Foi o que eu fiquei na minha cabeça. E foi batata, cara. Você viu que o Ituano, mesmo com 1 a menos, amassou o Vasco o jogo todo. O Thiago, tão criticado, salvou, vinha fazendo um monte de merda. A gente não se classifica contra o Sampaio por culpa dele. Ele toma 2 gols bobo, né? O chute lá do Pará. Do Pará e a cabeçada do maldito Joécio. Pô, lá no meio do gol. E, porra, ele se redimiu de forma ímpar ali. E agora eu vou... Até aproveitando, voltar um pouquinho a casa pra trás,
tinha muita gente no jogo do Sampaio. Ah, já subiu. Esquece, vamos pensar aí na Série A já. Já começa a mandar jogador embora. E eu tava na minha cabeça, os outros me chamam de pessimista. Eu falei, cara, isso é Vasco da Gama. Tá muito fácil. Tava assim, um negócio negro e do nada clareou. 5 pontos faltando 2 rodadas. Eu falei, o Vasco vai arrumar um jeito de torturar a gente. Eu não acreditava que o acesso ia vir naquele dia. Eu já tava adivinhando. E batata. Não é, tu vê que a atmosfera tava toda a favor, né? São Januário lotado, né? O Vasco fez 1-0, teve a chance de fazer 2-0 com o Figueiredo, né? O goleiro foi e defendeu e daqui a pouco a casa caiu. Gol do Sampaio, aí virada e falei, caraca, o Vasco com o jogo na mão, vamos ter que ir pra última rodada, é isso mesmo? Eu falei, cara, o Vasco, cara, torna tudo difícil. A gente poderia ter subido já há muito tempo, né, Dieguinho? A gente vê que teve 8 jogos aí que a gente ficou sem vencer fora de casa. Se pelo menos empatasse um, ganhasse outro. Mas, cara, você vê que o Vasco... A Série B expulsou o Vasco, né? O Vasco, em diversos momentos ali, tropeçou e os outros tropeçavam. E o Vasco nunca saiu do G4 por causa dos outros. Então, assim, cara, foi foda. Eu fiquei com medo ontem e falei... Cara, se chegar nessa última rodada do Vasco não subir, cara, meu Deus do céu, 3 anos de Série B, tu começa a pensar. Eu tomei um Rivotril na noite anterior. Aí eu falei, vou dormir, ficar tranquilo. Aí depois do almoço tomei um outro Rivotril de 0,25, né? Que tu sabe, faço tratamento para ansiedade. Então, relaxei para chegar na hora do jogo. Mas é impossível, mas mesmo assim ainda foi complicado. Como é que tava o teu sentimento pra antes do jogo? Porque eu vi muita gente divergindo. Tinha uma galera assim, eu já sei que vai dar merda, vai perder, tô contando com os pontos do tribunal. E tinha uma galera, não, pô, a gente vai lá, vai empatar. Tinha meia dúzia de gato pingado acreditando realmente na vitória. Quem era tu? Tu era o negativista de que vai dar merda, vai perder essa porcaria, não ganha lá nem a pau. Como é que tu tava? Cara, eu não tava nem tentando... Eu tava tentando não criar muita expectativa. Eu sabia que poderia dar merda, né? Porque o Vasco... Se você for analisar friamente a atuação do time ontem, por exemplo, o Ituano, porra, mereceu um resultado muito melhor. Graças a Deus, Deus nos ajudou, a gente conseguiu a vitória, mas você vê que o Vasco, cara, com um a mais dentro de campo, a bola tava queimando no pé dos jogadores, errava passes simples. Os caras, você vê o Ituano com tranquilidade, parecia que o Ituano tava com um a mais. Então, se você for ver, cara, a qualidade do time do Vasco, esse elenco, pô, é horrível, né? Não tem, graças a Deus agora virou SAF, vida nova, igual eu falei ontem depois do jogo, galera, acabou, agora é reformulação total. Essa zinhaca tem que ir tudo pra casa do entendeu? Porque não dá, cara, esse time é muito ruim. Não dá, o torcedor não aguenta mais sofrer. E agora teve a SAF aí, então é vida nova. E vamos torcer aí pra gente ano que vem a gente não passar sufoco, né, cara? A gente merece aí ter alegrias, né? Porque tá brabo. Porra, eu confesso que eu tava bem preocupado. Eu na noite anterior falei, de propósito, eu vou tentar dormir o mais tarde possível, pra mim acordar o mais tarde possível no dia seguinte. Então, fiquei forçando a barra, joguei videogame até 4 horas da manhã. Aí, como eu durmo sempre cravadinho 7, 8 horas, aí acordei 11h30, no outro dia já gravando um vídeo, que eu já perco 1 hora pra gravar, editar o vídeo e subir. Falei, bom, já é 1h30 já. Então já fiquei 6 horas do jogo. Aí foi agora é a hora de almoçar. Aí fui almoçar, vi um filme com a minha esposa. Aí tinha um aniversário de família. Falei, maravilha, vou tomar um banho, tenho que passar a roupa, ir pro lugar, voltar. Tô ganhando hora, então fui tentando ocupar a minha mente com outras coisas. Eu até falei para os meus inscritos no canal, falei, cara, dou uma dica para vocês aí. Quem tá mal, quem não tá bem de cabeça, para uns dias de ver noticiário, vai jogar uma bola, vai namorar, vai no cinema. Sei lá, irmão, sai um pouco da internet, para de acompanhar a notícia. Se tá te fazendo mal, dá uma pausa. Aí no dia do jogo tu volta, tu vai ter que ver o jogo. Mas eu procurei nesses dias agora, só gravava um vídeo mesmo, porque eu sou, né, meu trabalho, sou obrigado. Mas quando eu não tava gravando, eu procurei, não tava vendo noticiário, nada. Procurava fazer uma outra coisa. Chegava a hora de eu gravar meus vídeos, eu corria atrás das informações, gravava meu vídeo e saía. Então essa semana eu vim fazendo coisas que eu não fazia há muito tempo. Ficar mais tempo com a minha esposa, vendo na Netflix, dando uma voltinha e tal, pra tentar tirar o máximo da cabeça, porque, cara, até se tá tratando uma crise de ansiedade, se a gente focar naquilo que a gente não controla, você tá botando a tua mão no colo do capeta, entendeu? A tua vida no colo do capeta, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então, assim,
Você tem que focar no que você tem controle. Eu controlo o resultado do jogo? Não. Então não posso ficar botando a minha vida na dependência disso. Eu amo o Vasco. A gente várias vezes já falou: se não subir eu paro de ver. Se cair eu não quero mais saber. E a gente sabe que não vai ser assim. No máximo você vai ficar chateado uns dias e daqui a pouco volta. Daqui a pouco a gente volta a acompanhar, né? Então eu falei, não vai ter jeito. Subindo ou não subindo, eu vou estar aqui mesmo. Então tentei esvaziar a cabeça um pouquinho. Não a gente tem que bolar essa estratégia porque o Vasco aí, né, cara, nos últimos anos, né, já há bastante tempo, tem feito só mal pra gente mentalmente, né? Nossa saúde mental e Vasco, porra, vai pro beleléu. Então a gente espera que a partir agora dessa temporada aí, em 2023, a gente tenha... O Vasco ajude, né? Porque é pra isso que o torcedor queria a SAF, né? Que chega de sofrer e vamos ver o que vai dar, né? Agora o Vasco tem aí praticamente aí 2 meses e meio até o início da próxima temporada, né? Os estaduais já começaram, então agora é hora de se movimentar, ir atrás de reforços, fazer uma limpa ali total e vamos que vamos. Agora, vamos falar um pouco do Nenê. Foi simbólico o gol do acesso sair do pé dele. Ele que ano passado acaba o campeonato chorando em lágrimas, dizendo que ele não ia sair do Vasco enquanto não botasse o Vasco na primeira divisão. Ele até fala chorando, pô, eu sinto que eu falhei, porque eu vim da outra vez tentando não deixar cair, não consegui, e botei na primeira divisão e quero fazer o mesmo. E ontem ele faz o gol do acesso e dá uma entrevista chorando ontem, dizendo que ama o Vasco é muito importante pra ele. Fala um pouco do teu sentimento do Nenê, qual a importância que ele tem pra você e se realmente foi simbólico o acesso ter saído do pé dele ontem. Cara, ele é um cara que merece muito, né? Você vê que ano passado, quando ele voltou, o Vasco tava numa draga danada. A gente terminou a Série B do ano passado mais próxima do Z4 do que do G4. E se ele não chega, eu acredito que o Vasco corria até chances de cair pra Série C. Né? Então, assim, ele é um jogador que na primeira passagem a gente conseguiu lá ser, se eu não me engano, bicampeão estadual com ele, né? Sendo um dos destaques da equipe. Aí teve aqueles problemas com salários atrasados, né? Que teve aquela debandada, saiu ele, saiu Anderson Martins, enfim. E agora ele voltou. E na temporada passada, ele poderia até ter vindo um pouco antes, mas aí o Lisca foi, embarreirou, aí o Lisca vazou e ele veio, né? Então, assim, eu acho que ele merece demais. A gente sabe que a idade chegou, né? Ele é um jogador que a gente sabe que o nível da Série A é outra coisa. Então, assim, mas eu gostaria de ver, igual a galera tava comentando ontem na postagem, alguns falando que o Nenê não serve pra Série A, outros falando, não, ele tem que ficar na Série A, disputar mais uma Série A pelo Vasco, depois se aposentar e tal. Eu sou super a favor dele estar presente lá na próxima temporada, como para compor o elenco. Eu acho que ele não tem mais assim, vigor físico para poder jogar todas as partidas, 90 minutos, mas eu acho que ele é um jogador que iria agregar bastante aí para a próxima temporada. Eu fiquei feliz demais do gol ter saído do pé dele, porque você vê que ele torce pelo Vasco, né? A maioria dos jogadores que chegam no Vasco viram torcedor. E o Nenê, cara, apesar de a gente não ter ganho grandes títulos, né? O Nenê é um cara ali que, se a gente for analisar, tá na galeria ali de ídolos aí dessa recente, nesses últimos 10, 15 anos, né? Não teve um grande título conquistado, mas é um cara que representou bastante a camisa do Vasco. A gente tem que entender momento, né? Nos últimos 22 anos aí, o que o Vasco infelizmente virou, e para as novas gerações, principalmente o moleque de 15, 14 anos, o Nenê foi a referência dele. E a primeira passagem do Nenê foi assustadora no Vasco. O que o Nenê joga em 15, 16, 17 é sacanagem. Tinha gente pedindo ele na seleção brasileira em 16. Quando o Vasco fica 34 jogos invicto. O Nenê ou era um gol ou era uma assistência por jogo. Era bizarro. E realmente, o movimento do gesto que ele faz para vir ao Vasco, ele se coloca para poder voltar pro Vasco numa segunda divisão, podendo tá no elenco que ia pra Libertadores do Fluminense, tá tranquilo, e ele veio com o salário atrasado do mesmo jeito, né? E o Vasco devendo a ele ainda, com pendência financeira. Da passagem anterior. Então, sim, cara, você pega a história do Vasco como um todo, ele não tá na galeria, né, de Roberto, Romário e por aí vai, mas no século XXI, sim, cara, ele é uma das principais referências, e por esse acesso agora da forma como foi, eu acho que ele tá numa galeria diferente. Tanto é que ele é o 7º meia na lista dos artilheiros da história do Vasco. E no século XXI ele tá perto do Romário já. Acho que ele é o 5º artilheiro, alguma coisa assim. E ele é o 30º maior artilheiro da história do Vasco já. Então os números do Nenê são números bem expressivos. E não é nenhum absurdo
um moleque mais novo chamar ele de ídolo. Talvez os nossos pais vão ter dificuldade de falar que o Nenê é ídolo do Vasco. Mas o moleque de 15, 14 anos, com certeza o Nenê é ídolo. Com certeza, meu pai mesmo fala. Eu falo, pô, pai, Nenê é um dos caras aí que eu vi vestir a camisa do Vasco. A gente tem a mesma idade praticamente, então a gente só pegou só sucata. Né? O nosso ápice ali de felicidade foi em 2011 com a Copa do Brasil, e é o que eu falo pra galera. John, qual é a melhor dupla de zaga que você viu no Vasco? Dedé e Anderson Martins. Aí eu falei, porra, galera, eu não vi Mauro Galvão, não vi Odivan, então assim, aquele elenco de 2011, pra mim é uma das minhas referências, e teve aquele período do estadual ali, 2016, 2015, tem o Nenê, que foi o principal destaque daquela equipe. Então, assim, pra gente que não pegou aquela época de ouro do Vasco, ele é referência, não tem como. E olha que negócio engraçado. Você pega o time de 2011. Talvez nenhum daqueles jogadores, à exceção do Felipe, que tem uma história já anterior, talvez nenhum daqueles jogadores tenha um carinho maior da torcida do Vasco que o Nenê. Porque o Diego Souza tinha tudo pra ser ídolo e arranhou a imagem dele. O Dedé, mais ainda, esse sim, tinha status de ídolo mesmo. Também arranhou demais. O Praz, talvez dá pra se discutir se tem um carinho maior do que o Nenê. Acho que cabe uma discussão. Aí você pega Fagner, Ramon, Anderson Martins, Rômulo, Éder Luiz, Alexandro. Mesmo sem ganhar a Éder Copa do Luiz. Brasil e ser vice-campeão brasileiro, eu acho que o Nenê é mais ídolo do que todos os jogadores daquele elenco. Talvez a discussão fique no Fernando Praz. E o Nenê ficou mais tempo também, né? O Vasco ganhou aquele título em 2011, na temporada seguinte teve uma debandada, os melhores praticamente saíram, né? Então, assim, ele ficou mais tempo vestindo a camisa do Vasco e a qualidade técnica, né, cara? Ele entregou muito com a camisa do Vasco. Você vê ele mesmo com 41 anos, foi o que salvou a gente na temporada passada, apesar de não ter conseguido acesso, né? Foi que nem eu te falei, se ele não chega, o risco da gente cair para a Série C era enorme, porque a gente ficou próximo do Z4, e ele teve vários jogos que foi decisivo, e essa temporada ele também teve seus altos e baixos, assim como toda a equipe, mas foi muito importante. Não, eu também acho. Acho que o Nenê tem um nome importante na história do Vasco. Agora vamos parar de falar de coisa ruim, vamos começar a falar de alguma coisa boa. Como é que tá a tua expectativa para 2023, John? Cara, eu tava conversando até com o Felipe ontem, da Baixopito. Cara, eu acho que é o primeiro ano que eu tenho uma expectativa positiva com relação ao Vasco, né? Porque sempre passou ano após ano, a gente já sabia mais ou menos o enredo que ia ser, né? Acho que em 2012. Mas Que a debandada foi no meio do ano. a gente sempre soube que o Vasco nunca ia fazer grandes contratações, ia montar times medianos para poder brigar ali por meio de tabela e não cair. Então, com a SAF concluída, né, e com as palavras lá do Josh, né, que falou que ia ser o último ano que o Vasco ia disputar com o Flamengo com Disparidade financeira. Então assim, então como o Vasco conseguiu acesso, a expectativa é que os outros jogadores, né, nível Série A, vejam o Vasco com outros olhos. O Vasco vai ter uma situação financeira melhor, tem dinheiro para ir no mercado para contratar, então eu vejo tô bastante confiante que a gente vai ter aí uma nova retomada, o Vasco vai voltar a se reerguer aí, ser protagonista no futebol brasileiro, né, cara? Eu sei que a gente sabe que não é de uma hora para outra, né? Vai vir as contratações, tem que entrosar, enfim, mas eu acho que agora é a hora. A largada vai ser dada agora em 2023. Então, eu só tenho certeza, não é? Eu acho não, que o futebol ele não tem um botãozinho de liga e desliga, que é, agora eu tenho dinheiro, tô na Série A, pimba, aperta um botão, vem um timaço pra jogar. Não é assim. Todo time vitorioso, ele tem uma construção de montagem. Você pega o time do Vasco de 97, é uma base de um time que quase foi rebaixado no Brasileiro de 96. Fica uma galera, vem mais dois da base, o Pedrinho e o Felipe, com mais alguns jogadores que estavam até renegados nos seus clubes e deram a volta por cima no Vasco, final de carreira ali, e aquele time deslanchou. De Von vindo de um carioca pelo Americano de Campos, e o time encaixou, deu liga e foi embora. Mas normalmente é assim. Tem as exceções, que é o Flamengo de 19 e o Santos dos Meninos da Vila, mas normalmente um time campeão, você leva 1-2 anos para montar. E como o Vasco vai ter que contratar em muita quantidade, o Vasco vai contratar, acredito eu, de 15 a 20 atletas pro ano que vem. Praticamente do zero, né? Porque você vai ficar ali, vamos lá, falar por cima. Goleiro, deve ficar o Rose e o Alexander. O Rose talvez seja emprestado, mas
talvez fique os dois ali. Aí o Thiago Rodrigues deve ser o reserva, o VAR deve trazer um. Pra lateral, vai ficar ninguém, só o Riquelme que tá com problema do torno, do joelho, né, que tá tratando e tem rompeu o contrato ligamento, longo, né? mas acho que a gente nem tá contando com ele pra ser um dos laterais do time, nem titular, talvez nem reserva, talvez um terceiro. Na direita, o Gabriel Dias também tem contrato mais longo, mas eu tenho até medo desses jogadores com problema de joelho, igual o Ramon, Breno, de cumpre o contrato, acabou, devolve, pra evitar, porque ele tem uma tendinopatia, tá que esse cara fica tendo problema recorrente, deixa quietinho treinando, depois libera. Então acho que tem que contratar laterais, zagueiro. Acho que a gente só tem um zagueiro pro elenco ano que vem, que é o Anderson Conceição. Que esse vai ficar. O Miranda também é Tá novo. voltando. Vai ficar ali no bolo. Volante é o Marlon e o Andrei. E só. E o Yuri. O Edmar tem renovação automática, mas não acredito que vai ficar. Acho Não é que possível não vai que ficar. Deve não ter tem uma como. conversa pra desfazer. E no comando de ataque você tem Peck, Figueiredo e Aguinaldo. E estão especulando o Ryan. Talvez já vim pro Carioca, dependendo do desempenho ficar. Se não render, volta pra base. E o Eric Marcos, que já tá fazendo também Sim, sim. esse processo de transição, já vem sendo relacionado ao profissional. Então você tem aí, se a gente não citou, acho que talvez 10 atletas aqui. Um elenco profissional dá 30 a 32. Então a gente tá falando de uns 22, 20. Vai, 20 jogadores. E esses que vão jogadores da chegar. base, a gente tem que ver a Série A é outro nível, né? Então são jogadores meio que para compor o elenco. Uhum. Entendeu? Então, assim, o Vasco vai ter que montar aí um time praticamente do zero. Porque do time titular, vamos supor, o Andrei vai continuar, provavelmente. O Yuri eu também renovaria. Não, vai ficar, tem renovação automática. Tem, Ele, né? Thiago e o Conceição. E Edmar. E o Edmar. Edmar não tem condição. Cara, vou te falar, até o Thiago mesmo. Eu acho que o Vasco tem que ir no mercado buscar um goleiro. Eu vi que o Marcelo Groi tá sendo especulado, né? Tu Tava acha um bom nome, cara? Cara, na época do Grêmio ele era um bom goleiro, cara. Eu gostaria de ver o Tadeu, talvez, no Vasco, do Goiás. Eu gosto muito Então, o dele. Groy jogou no Grêmio até 18. Ele é vendido em janeiro de 19. Ele tá com 35, faz 36 anos agora, dia 13 de janeiro. Eu sei que goleiro tem uma carreira mais longeva. O goleiro vai bem até os 37, 38, mas assim, caso e caso. Você tem goleiro que. O Vanderlei nessa idade ele já definhou. Né? Ele foi um puta de um goleiro. Quando ele sai do Santos e vai pro Grêmio, aí vai mal no Grêmio, mal no Vasco, e agora tá no Operário de Ponta Grossa. Foi até rebaixado pra terceira divisão do Brasileiro. Tem que analisar o mercado aí, a gente Não vê as sei, opções. Um goleiro que eu gosto muito, que é jovem, é o Tadeu do Goiás. E ainda assim, vamos supor que ele esteja bem. Não é um goleiro que você consegue pensar em médio e longo prazo. Ah, não. Tipo, de repente ele vai entregar bem esse ano, aí ano que vem já não vai tão bem. Então eu preferiria, porque acho que tem outros goleiros no mercado. Dá pra você pegar um goleiro bom, mas mais jovem, que você consiga projetar. Isso e pensando pro Thiago Rodrigues ser uma segunda opção para a próxima temporada, acaba tirando espaço de um jogador da base do Vasco, né? O próprio House ou o Alexander, né? Que é um ativo do clube. Então, assim, eu não sei se seria válido, né? A manutenção dele, Do Thiago? do Thiago. Pô, eu acho que sim, cara. Porque assim, eu acho que é importante você ter um goleiro reserva de peso. Porque a hora De que você peso. machucar um... Porque a hora... Bicho maldoso. Porque a hora que se acontecer desse goleiro machucar, você tem um cara à altura que você confia e ao mesmo tempo é um goleiro que se o titular der mole, ele... Porque assim, a gente tem dois Thiagos, tá, ô John? Qual é o Thiago Rodrigues? É o Thiago Rodrigues do primeiro turno do Brasileiro e do Carioca. A gente tava apaixonado pelo Batman. Ele teve um período ali... Vai de 12 jogos, talvez, que ele foi realmente, de repente, do nada, a gente se assustou, ele caiu muito. Mas agora, por exemplo, contra o Ituano, é o Thiago que a gente tinha se apaixonado no começo e até o meio do ano. Então, acho que, de repente, você até brincou com a história do peso, de repente ele pode ter relaxado, ele tem algum problema de ganho de peso, e para goleiro faz muita diferença isso. E aí, de repente, agora ele viu que a água tava batendo na bunda, ele deu que eu acho que eu vi ele mais magro ontem. E com uma explosão de novo. Porque você vê que é visível, né? A forma física dele da primeira temporada. Eu vi até umas fotos, umas montagens que fizeram, né? Do primeiro semestre com o segundo, você vê que ele tava bem acima, né? Então, assim, você vê que
ele ficando aí como reserva, se não ficar de olho. Lá veio o John. Tu acha que a passagem do Thiago foi negativa? Não, cara, ele ajudou a gente aí. Ele ajudou mais do que atrapalhou, né? Se a gente for ver o saldo dele aí na temporada. Só que aquilo, né, cara? Você vê que teve muitos jogos que ele deixou a desejar, né? Você vê o jogo contra o Sampaio, aquele chute de longa distância. Então, assim, teve momentos cruciais ali que ele salvou a gente, teve outros que deixou a desejar. Então, partindo da perspectiva que o Vasco agora está em uma outra situação financeira, eu acho que o Vasco tem que pensar grande. Se não tivesse a SAF e o Vasco tivesse que fazer um time mediano para a próxima temporada, eu seria até mais a favor da manutenção dele, porque eu sabia que o Vasco não teria condições de ir no mercado e buscar algo melhor, né? Mas partindo para o lado que financeiramente o Vasco está em outra coisa agora, a partir de 2023, o Vasco tem que buscar coisas novas, entendeu? E como ele teve esses altos e baixos nessa temporada, eu acho que o Vasco tem que buscar coisas novas e, por mim, não mantinha, não. Não mantinha, não? Eu manteria. Pelo menos para estar no grupo eu manteria, sim. Mas, enfim, opiniões. Tá tudo Não, certo com isso. certeza. Agora, o John, vamos dar um passinho para trás. Eu tenho batido nessa tecla. O Fábio Azevedo teve uma opinião até um pouco diferente da minha. Eu acho o Jorge Salgado o pior presente da história do Vasco. O mandato dele não acabou, ele tem um ano ainda. Ele pode ano que vem ganhar o Carioca, a Copa do Brasil, classificar para a Libertadores, para mim não vai mudar. Até porque se isso acontecer, foi com o dinheiro que veio da SAF ano que vem e ele ainda é o presidente até final da temporada. Então a minha opinião a respeito do Salgado já está formada. Tu acha o Salgado o pior presente da história do Vasco? Com certeza. A gente já conversou isso já em outras vezes e, cara, O Fábio acha o Campelo, eu ainda acho o Salgado pior. Não. Campelo foi uma merda, mas o Salgado se superou, cara. Porra, não. A frase, já tô vendo isso na thumb já. O Campelo foi uma merda, mas o Salgado superou. Cara, eu compartilhei uns tempos desse no Instagram, o discurso do Osório. O Vasco vai ter... Temos as perspectivas de ter um Jorge Salgado. Parecia que o cara era o salvador da pátria. Até eu acreditei nessa porra. Eu falei, caraca. Abre todas as portas em qualquer lugar do mundo. Não, ele foi com tanta convicção, até então não sabia nem quem era o Osório, né? Aí depois fui ver que ele era político, eu falei, porra. Ele vendeu o peixe muito bem naquela palestra, aquela apresentação, né, da Mais Vasco, então eu acreditei. Eu falei, porra, Vasco vai ter um presidente do cacife do Jorge Salgado, enfim, vai salvar o Vasco e pá, mas o cara não conseguiu fazer nada. Se ele não consegue vender o Vasco, transformar em SAF... Vender o Vasco, futebol do Vasco. Cara, o Vasco tinha fechado as portas. Ele teve que tirar dinheiro do próprio bolso, cara, pra poder manter lá salários em dia. Então, assim, isso aí pra mim não é mérito nenhum. Se ele tirou do próprio bolso é porque não teve capacidade de adquirir novos recursos pro clube. Então, assim, pra mim, cara, ele não tem... Eu não tenho nada de positivo pra falar dele. A SAF, graças a Deus, surgiu e o Vasco tá aí do jeito que tá. A gente tem uma perspectiva de melhor. Porque se tivesse na mão dele, não tivesse a SAF, o que seria do Vasco? É bem complicado. O Vasco queria aumentar sua dívida, porque ele ia ter que tirar dinheiro do próprio bolso até o fim do mandato dele, pro Vasco não asfixiar, pra não ficar tão feio pra ele, e a dívida do Vasco é só aumentar. Então, assim, a SAF caiu do céu nesse mandato pra ele, porque a incompetência ali reinou absurdamente, Não, cara. e eu vejo algumas poucas pessoas falando assim, mas foi ele que negociou a SAF. Cara, isso aconteceria independente de quem fosse presidente. Se o Júlio Brandt fosse presidente do Vasco hoje, ele ia lá ver a SAF pela situação do Vasco. Se o Levenciano fosse presidente, ele ia olhar a SAF sim. Poderia, de repente, negociar um outro player, um outro valor, aí é uma outra discussão. Mas, assim, era inevitável o presidente do Vasco, independente de quem fosse, dele virar uma SAF. A não ser que esse outro presidente, nos 2 anos que antecederam aí a chegada da SAF, ele conseguisse dar uma guinada no clube até o momento de aparecer a possibilidade do clube empresa. Coisa que eu não acredito que ninguém ia fazer no curto prazo. De certa forma, em breve o Levenciano deve vir aqui, o que ele estava propondo com o projeto Somamos era criar novos negócios em cima de captação de recursos. Ele ia endividar o clube, né, com a expectativa de eu vou pegar esse dinheiro,
com esse dinheiro eu vou montar um time, esse time vai me gerar recurso, e com esse recurso do time novo que eu vou gerar, somado aos novos negócios que eu quero criar, eu vou fazer o dinheiro gerar dinheiro para pagar o dinheiro que eu tô pegando. Na teoria, legal. Se tudo der certo, maravilha. Mas não é ciência exata, pode dar errado. E aí você poderia simplesmente estrangular e acabar com o clube de vez. Então, assim, era uma opção, mas tinha um risco. Tudo na vida tem risco. Então, assim, a SAF não, é transferir o problema. Tem uma dívida, alguém quer comprar, ele vai pagar, acabou, morreu, agora é dele e o cara não vai gerar dívida pra ele. A SAF foi o atestado de incompetência do Jorge Salgado. Do Vasco, né? Então, e o que acontece? Em nenhum momento da campanha dele, para ser presidente, foi falado que ele tinha o intuito de transformar o Vasco em SAF ou algo do tipo. Ele falou o contrário, inclusive ele fala que não queria. Ele falou, então eles venderam um peixe de que iriam resolver os problemas do Vasco, que eram super capacitados, que tinham uma equipe super competente, e você vê que não teve isso, entendeu? Então, assim, pra mim, com certeza é um dos piores presidentes da... A tua bateria tá acabando? Não, calma aqui. O Jorge Salgado, pra mim, cara, é o pior presidente que o Vasco já teve. Eu achei que não ia ter ninguém pior do que o Campelo, né? Porque o Campelo fez muita raiva, mas o Jorge Salgado se superou. Não, eu tenho essa opinião também. A questão pra mim, da SAF é... Ele fez o que qualquer outro faria e não dá pra... Eu não acredito mérito nenhum nele. Inclusive, eu acho até que o Vasco tinha condição de ter um player melhor do que a 777. E agora vamos até aproveitar o link já para comentar. Qual é a sua expectativa especificamente sobre a 777? Tu acha que foi um bom nome? Você tá acreditando na empresa? Você ainda tem pé atrás? Como é que tu tá enxergando a vinda dos americanos? Cara, quando surgiu a possibilidade do Vasco se transformar em SAF, eu dei uma pesquisada por alto na empresa, né? Vi que era uma empresa nova no mercado, né? Entre aspas, não tinha nem 10 anos, enfim. E... de acordo com a equipe lá do Jorge Salgado, foi a melhor proposta que o Vasco teve, né? Nesse período. Então, assim, o Vasco estava num caos financeiro danado, né? E a ideia que foi passada pra gente, torcedor, que se a venda não acontecesse, o Vasco ia asfixiar. Então, a gente não teve muito o que pensar, né? Eu falei, cara, vamos aderir a essa ideia. É a última esperança da gente voltar a ver um Vasco forte e vitorioso, né? Porque todo ano ficar brigando para não cair ou ficar naquele sobe e desce, não dá. Então, assim, devido à péssima gestão do Salgado, eu fiquei até meio desanimado, sem esperança de que algum político, se o Vasco mantivesse esses modos operantes, né, de eleição a cada 4 anos, eu estava totalmente desacreditado de que alguém ali fosse capaz de reverter essa situação do clube. Então eu acabei aceitando mais a ideia do Vasco ser vendido, apesar de eu não ter gostado muito no início. Na verdade, eu queria que o Vasco não precisasse ter sido vendido, porque o Vasco tem totais condições, cara. O Vasco é top 3, top 4 aí de maior torcida do Brasil. A gente vê aí o nosso maior rival andando com as próprias pernas. A gente tem o Palmeiras aí, que também tem um patrocínio forte. Então, o Vasco tinha totais condições, se tivesse gestores ali competentes à frente do clube, de reverter essa situação. Mas calhou do Vasco só cair na mão de gente incompetente. Então, a SAF acabou sendo a última esperança da gente. A gente vê aí o discurso do Josh. Não sei se ele se empolgou muito, dizendo que o Vasco ia ter um investimento igual ao do Flamengo. Então, querendo ou não, ele iludiu grande parte da torcida, né? Agora vamos ver se ele vai cumprir aí a expectativa da gente, né? Então, tu foi mais na linha de que é favorável à SAF, mas a minha pergunta foi a respeito especificamente da 777, de que tu é favorável à SAF por todos os motivos que a gente já narrou, isso eu sei. Mas especificamente quanto a 777, tu acha que foi um bom player? Como é que tá a tua expectativa com a empresa? Por exemplo, eu tô gostando das movimentações que eles estão fazendo. Trazer o Don Drashfield, que era o CEO do Grupo City, que hoje é um dos principais grupos de futebol do mundo, pra dentro da empresa, pô, do cacete. A galera que tá chegando no Vasco agora, porra, é muito boa. O menino do financeiro,
Era o cara que tava na Apple. A galera que chegou agora também, por exemplo, pro jurídico do Vasco, uma galera experiente dentro de SCJD. O Paulo Brax é um cara jovem ainda, mas tem uma bagagem legal. Ele tá sendo bastante elogiado, E né? o Paulo Brax foi o cara que montou o plantel do Inter, agora que tá sendo vice-campeão brasileiro. Antes dele vir pro Vasco, ele tava lá. Ah, caiu pro Globo na Copa do Brasil, cedo e pro Melgar, mas o futebol tem essas coisas. O Corinthians caiu também lá pro Tijuana não, Tolima, e Sim, depois sim. empilhou título, entendeu? Então, assim, tem às vezes essas quedas no meio do caminho. Então, eu tô gostando. O Johannes Spor é um cara também do grupo do Red Bull. Então, eu tô gostando dos profissionais que estão vindo. O Vasco inovou agora, contratando um profissional inglês lá de bola parada. De bola parada. Então, Né? assim, eu tenho visto a boa intenção deles, entendeu? Então, eu tô começando a enxergar. Eu até faço um paralelo com o próprio Grupo City e com o Qatar Sport, que é lá quem cuida do Paris Saint-Germain. Hoje eles são grandes players, mas o Grupo City ele é novo. Ele pega ali o Manchester City no meado dos anos 2000. Ele hoje virou um puta grupo. Mas quando ele chega ali, ele era desconhecido, ele tinha grana. Então acho que a 777 ainda não é um grande grupo, mas pode vir a Mas ser. tá no caminho, né? Tem o Genoa, tem o Vasco, também tem outro clube, Então, parece. para adquirir agora mais ações do Sevilha e virar majoritário. Aí. Cara, eu tô com uma perspectiva bem positiva, né? Eu gostei das entrevistas do Josh, né? Lá um dos cabeças lá da 777, né? Então, assim, tô curioso para ver como é que vai ser montado esse elenco aí para 2023. Se realmente ele vai cumprir o que ele falou, né? Então, assim, a gente vai ter agora, eu acho que agora o Vasco, graças a Deus, conseguiu acesso, a gente vai ter aí uma... Acho que a gente vai ver de fato aí como a 77 vai agir, né? Se vai contratar realmente grandes jogadores ou se ficou na conversa fiada, enfim. Agora é a hora da verdade. Se o Vasco não conseguisse o acesso, ia ser difícil de montar um time competitivo porque os grandes jogadores não iam querer vir disputar a Série B. Então agora na Série A eu acho que tem tudo para dar certo, né? Agora, sobre a montagem de um time forte, eu acho que isso é um processo. Eu tenho batido nessa tecla. Pra quem tá achando que ano que vem o Vasco vai virar o Flamengo e o Palmeiras e vai. Cara, pode, de novo, pode acontecer, mas não é o normal. Primeiro que até essa galera que eu elogiei que chegou pra trabalhar e o Vasco tá contratando scouts ainda, tem gente chegando ainda. Você leva um tempo pra entrosar toda essa galera. A gente sabe que por mais que você traga jogador de qualidade, depende do encaixe. A gente viu o Flamengo monta um super time lá com Romário, Edmundo e Sávio, não deu em nada. O Botafogo demorou para engrenar também nessa temporada, né? Montou um time meio que do zero e só foi colher os frutos agora nessa reta final, O né? meu exemplo, na minha cabeça, é o Botafogo. Eu acho que o Vasco pode acelerar um pouco o processo porque o recurso é um pouco maior. E o Botafogo jogou o estadual com o time da segunda divisão. Depois do estadual, que o Botafogo foi numa janela, montou um time que começa o brasileiro, briga ali próximo da zona. Aí faz uma segunda janela e nessa janela ele tá flertando ali com a última vaga da Libertadores. Então, assim, eu acho que o Vasco pode melhorar um pouco nisso, mas não exime o Vasco do risco de ter que contratar em atacado. Quando você tem que contratar muitos jogadores, a probabilidade de erro aumenta. Acho que pro ano que vem, para 24, você faz uma base, já viu quem rendeu, quem não rendeu. O Ryan já tá mais maduro, talvez o Paulinho, lateral direito também, o GB. Você tem mais uma galera da base chegando, que vai estar uma base muito forte. Esses moleques, se não forem vendidos, estão mais maduros. O André, ano que vem, pode virar um monstro. O Marlon Gomes idem, o Egnaldo pode estourar. O Figueiredo já mais maduro também. Então, assim, tem todos esses pormenores. Então, eu acho que ano que vem é um ano de começar um projeto. Começar a base de um time. E quem sabe, a Copa do Brasil é mata-mata. Você tem o imponderável, a gente pode chegar, tem camisa, na hora do vamos ver é o Vasco. Entendeu? Então acho que por aí. Mas eu não imagino o Vasco ano que vem já arrebentando. Não, A minha expectativa é para 24. Não, com certeza não. Até porque tem questão do entrosamento. Você vê o Botafogo. O Botafogo demorou para engrenar. Né? Teve uma outra janela agora no meio do ano, mas você vê que alguns jogadores só começaram a render depois de um tempo. Então, assim, o Vasco vai contratar jogadores de qualidade, a gente espera isso, né? Mas até engrenar, até aquela carenagem se formar ali, o Vasco conseguir
ter o entrosamento, criar sua identidade ali dentro de campo vai demorar. Isso aí não é de uma hora para outra, mas só da gente não contratar sucata, o resto do resto no mercado, isso aí já cria uma perspectiva bem positiva, né? E a gente tem um problema dois agora. São dois. Primeiro, jogador de ponta, ponta, ele não vem pro Vasco hoje. Exemplo, Davi Luiz, Vidal, Diego Costa quando veio pro Galo, o Cristiano Ronaldo estão dizendo que ele tem interesse em jogar na Major League Soccer ou no Brasil. Vamos supor, tô criando um factoide aqui. Cristiano Ronaldo decide encerrar a carreira no Brasil. Hoje ele não vem pro Vasco. O Vasco pode oferecer o maior salário de todos os clubes do Brasil. Jogador desse naipe, ele não vai para clube que não tem estrutura. E hoje o CT do Vasco é extremamente defasado. Alguns jogadores hoje não vão vir ainda pro Vasco. Por isso que esse ano de 23 é fundamental o Vasco investir pesado em estrutura. É pegar o CT da gente lá, correr para terminar o CT e pegar um estádio mais moderno que é o Maracanã, para a gente ter tempo de pegar São Januário e ampliar, isso vai levar uns 2 anos. Então o processo para chegar a esses caras agora, Vidal, Davi Luiz lá no Flamengo, você precisou de anos para fazer o CT dos caras que eles não tinham, montar toda uma estrutura, porque esse cara só vem com estrutura. Você pode ter aqui agora 3 milhões de reais para pagar por mês pro Luizito Soares. Eles vão olhar, pô, lá não vou treinar não. Ah, pô, mas a estrutura do Nacional do Uruguai é cagada, mas ele é torcedor do clube. Ele foi lá, é diferente, ele foi lá realizar um desejo dele de coração, mas já tá saindo fora, porque ele viu que não tem condição dele jogar lá. A gente vai... Vamos ver como é que o mercado vai ver o Vasco a partir dessa temporada, né? Agora é outra coisa. Agora é SAF, os jogadores vão ter mais... Porque os jogadores se comunicam, né? Você vê aí... Eu vi uma entrevista do Carlos Brasil, dele comentando que ele tentava alguns reforços, aí os jogadores entravam em contato com os jogadores do Vasco para perguntar como é que era o ambiente, isso, aquilo, outro, aí se afastavam. Então, assim, com a SAF, com a 777... o Vasco abre novos horizontes no mercado, né? Os jogadores vão ter mais confiança de vir para o clube, né? Não vão ter medo de salários atrasados. Então, assim, eu tô bastante curioso para ver como é que vai ser essa movimentação, né? Já estão especulando alguns nomes, né? Tem Marcelo Groy, tem o Terãs aí do Atlético Paranaense, já está sendo especulado. Estavam falando do Paulinho. O Vasco tem que mapear esses jogadores que estão em fim de contrato, são jovens. O próprio Paulinho. O Paulinho é novo. O Paulinho tem o quê? Tem 23 anos, né? Por aí. Deve ter uns 23 anos. Está em fim de contrato com o Bayer Leverkusen, então ele está dentro do perfil do que a 777 procura, né? Jovem, promissor, que possa ser vendido futuramente. Então o Vasco tem que mapear aí esses jogadores aí para poder a gente ter uma perspectiva boa aí para a próxima temporada, né? Agora, eu tô muito curioso, John, o que vai ser esse movimento de SAF no Brasil no médio e longo prazo. Primeiro que o seguinte... O brasileiro não está acostumado com isso é novo, né? A gente nunca teve na história da gente, os nossos clubes tendo dono, e o brasileiro tem muito esse sentimento de posse, de se sentir dono do clube. No primeiro momento, acredito que os caras também vão querer investir para ter retorno, para também ganhar popularidade, o aceite do torcedor, mas isso pensando daqui a 5, 10, 15 anos, a gente não sabe. A partir do momento que o cara é dono, ele pode vender. Aí vende como? Vende pra quem? A gente tá sujeito agora. Antigamente a gente tinha troca de presidente. Agora não, é troca de dono. E quando o cara é dono, ele troca tudo, né? Salvo a questão dos escudos, São Januário que pertence ao Vasco e tal, isso não pode mexer. Mas assim, eu quero ver como o brasileiro vai lidar. Até porque, de novo, a gente tá caminhando, vendo a maioria dos clubes caminhando pra SAF. O Atlético Mineiro já tá avisando que vai, o Bahia tá finalizando a dele agora também. Um grupo City, né? Então, assim, se os 20 clubes da Série A for SAF, vai continuar 4 sendo rebaixado. E outros 2, 3 ali que não caiu, mas brigou perto. Então, não é só SAF, é gestão, né? Então, assim, no começo, igual agora, os clubes mais lascados, mais quebrados, estão entrando. Vasco, Botafogo, Cruzeiro... Bahia, óbvio que o primeiro momento vai ser muito bom, mas, por exemplo, o próprio Flamengo pode chegar num momento que ele tá bem financeiramente, mas todo mundo virou SAF e subiu, eu tô com 100% das minhas ações,
vou vender 30%, pego um pauladão aqui, agora volta a dar a desgarrada de todo mundo de novo. É o plus dele ter feito o dever de casa dele lá Isso atrás. aí, provavelmente os últimos a serem SAF vão ser os que vão ser melhores vendidos, né? Flamengo, então... E o próprio mercado, ele já vai estar sólido, porque hoje é um tiro no escuro. Como é que vai ser SAF no Brasil? Vai bem, não vai? Quanto que vale isso? Ah, passou 5 anos, pô, deu super certo. As SAF dos clubes que venderam já tá valendo muito mais grana. E o cara que não vendeu e for vender lá na frente, o negócio já tá muito mais caro também. É negócio, né? Você vê, o Vasco foi uma oportunidade de mercado para 777. O Vasco é um dos gigantes do futebol brasileiro. Mundial. Então, assim, ele conseguindo colocar o Vasco novamente no topo, vai valorizar muito mais. E futuramente pode ser que a 777 venda o Vasco. A gente sabe que é negócio. Você vê, o Ronaldo pegou o Cruzeiro por 300 milhões, se eu não me engano. Aí mostrou um estudo agora há pouco tempo, o Cruzeiro já valorizou já 6 vezes o valor. Então, num curto espaço aí de menos de um ano, se ele fosse vender, ele recuperaria aí 6 vezes o valor investido. Então, assim, é negócio. Nada impede de futuramente o Vasco estar, se Deus quiser, lá no topo, né, sendo protagonista do futebol. É 77 vendo o clube, né? É negócio. Quem ama o clube mesmo é nós, torcedores. Ali é negócio, né? A gente espera que ninguém entra para perder. Eles não compraram o Vasco para poder, penso eu, para poder fazer uma merda e desvalorizar cada vez mais a marca. Eles querem valorizar. E para isso o Vasco tem que voltar a brigar por títulos, ser protagonista. Então eu acredito que esse vai ser o caminho do Vasco, né? Então eu acho que, de certa forma, a gente tem uma incógnita. Num primeiro momento, é inegável pelo buraco que a gente estava. Pô, já falando em comprar o Terãs por 25 milhões de reais, tem nem como comparar uma situação com a outra. Mas pro médio e longo prazo a gente não sabe. Pode ser um investidor que por um período ele vai investir e daqui a pouco ele fala, não, tá bom, agora eu vou ter um time no meio da tabela aqui e aí não tem o que fazer, é dele. Então a gente só vai realmente saber como é que vai ser o rolê de SAF mesmo. Não é nem rolê de SAF, é cabeça de dono. Que você tem vários donos. Você pode ter um dono apaixonado, louco por futebol, que o prazer dele é ser campeão, e o cara vai sentar lá, marimba lá pra ver o Abramovich, por exemplo, no Chelsea. Não era um cara que ia ter retorno com o Chelsea. O negócio, inclusive, tem teorias, né, do tal do sport washing, que já são caras que têm um dinheiro meio sujo, e eles usam o futebol para limpar a imagem dele. Ditaduras da Arábia, compra o Paris Saint-Germain, para limpar o nome do país com o clube, o Catar, o Sheik, né? O país lá é meio estranho, mas os caras agora são bonitinhos no mundo aí com o PSG. Pô, o dono do Chelsea lá era um oligarca russo. Esses caras têm, né, umas coisas meio estranhas aí, mas não, agora é o super Chelsea do Roman Abramovich. Aí, pô, o Roman Abramovich é o cara. Então tem essa galera que às vezes não visa lucro, eles visam usar o futebol para limpar a imagem ou dele ou do país dele. Então, aí tem esses caras que gastam muito dinheiro. Tem um cara que quer fazer dinheiro mesmo. Não, eu vou valorizar aqui porque daqui a uns anos eu vou vender, vou ganhar dinheiro e tô nem aí pro clube. Então tem esses casos. Você vê eternamente lá o torcedor do Manchester United, desde que foi vendido pros Glazers, nego revoltado, faz lá protesto, fundaram até o Manchester United dos fãs lá, tem uma galera que não suporta os donos do United. E o United desceu ladeira abaixo depois que vendeu, né? Desceu, depois que teve aquela debandada ali na temporada 2018, né, 19, que saiu o Cristiano Ronaldo, saiu todo mundo, o Manchester United... Não, bem antes. Não, mas o Ronaldo vai pro Real Madrid, acho que é 2013. Foi 2013, né? É bem então, antes. Então, a partir daquele momento que começou a sair ele, Tevez, o United só caiu, né? Não tem brigado por título. O City predominou ali na Inglaterra, né? E o Chelsea, chegou o City e o Chelsea. Era inimaginável, o United ganhava tudo, era até meio chato lá eu peguei um período do Arsenal também legal ali com... Pô, aquele United era CR7, eu tenho Rooney, de cabeça. Tevez, Nani, Van der Sar, Gary Neville, Vidic, Ferdinand, Evra. Paul Scholes, aí depois mudou. Carrick ou Fletcher. Aí o Anderson um período jogou ali. Aí era Giggs e Ronaldo. O Ronaldo era meia, não era atacante nessa época. Aí tinha Sarra e Tevez, Rooney e Tevez. Era o meu time, mano. Era timaço, eu sou fã do Cristiano Ronaldo daí. Eu acompanho a carreira dele inteira. Inclusive, é meu único ídolo no esporte é o Cristiano Ronaldo. Eu acompanho ele desde aí. Então, eu tenho esse time na cabeça. Aquele ali foi o último grande United, né, cara? De lá pra cá. E jogando muito PES também, Bomba Pet. Bomba Pet, era certo, Derbatov veio Derbatov depois. também, Cara, que timaço.
E na Inglaterra, hoje, você vê que, assim, financeiramente, o City tá... É igual na França, o PSG. O PSG tá disparado, tá dominando tudo lá. Quem tá vindo com a grana pesada agora, de novo, daquela região ali, é o Newcastle. Ah, ele foi vendido, né, também, há Foi, pouco tá tempo. contratando um jogador, gastando dinheiro a bala esse ano, já tá brigando ali por Champions, tentando pegar a Tem o vaga de Bruno Champions. Guimarães, que foi convocado hoje, que também tá lá, né? E tão querendo levar o Andrei. Vamos ver. O André é 18 anos, né, cara? Eu acho que o Vasco, se fosse em outras épocas, já Muito tinha até tempo, vendido. já tinha vendido. Então, assim, eu acho que a 777 vai deixar ele dar uma valorizada um pouco mais, né? Foi a primeira temporada dele, né? 18 anos, tem um potencial grande. É jogador de seleção, cara. Eu vejo o André aí como um jogador de grande futuro no Vasco. Concordo, o início dele é promissor, mas, por exemplo, a primeira temporada do Thales Magno foi fantástica. A segunda já foi uma tragédia e quando ele foi vendido, a gente levantou a mão pro céu, porra, o Passarudo é pica, como é que ele conseguiu essa grana? Porque a gente não, já queria matar o moleque aqui. Então, assim, eu acho que o Andrei teve uma temporada brilhante, ele tem um potencial absurdo, pelo que ele joga na base, na seleção e no profissional, mas foi uma segunda divisão. Acho que até para os europeus, como para a gente, vai ser importante ver o Andrei na primeira divisão, numa segunda temporada, para ver como é que ele vai o nível render. é outro, né? Ontem, por exemplo, contra o Ituano, ele fez um jogo péssimo. Nem digo nem pela expulsão, aconteceu. Mas ele estava nervoso, não acertou nada. Ontem o jogo do Andrei foi muito ruim. O ruim já assumiu em alguns jogos, que é normal da idade, ele é muito novo. Mas eu acho que não dá para você ainda cravar o Andrei é isso aqui. Não, o Andrei tem um início maravilhoso e promissor. Nós já vimos vários jogadores começarem mal e ter uma virada, e o contrário também. O Thales é o maior exemplo recente de um moleque que apareceu arrebentando e depois. Brilhou, né? Salvou o Vasco daquele rebaixamento, né? E tá bem no New York City. Talvez fala muito mais a respeito do Vasco do que propriamente do Thales. Tem feito gol de título até do time dele lá agora. A gente tem que ver ele também numa grande liga, né? Tem isso também. Porque ali por exemplo, o Evander. O Evander tá brilhando na Dinamarca. Mas é na Dinamarca. Então, assim, são ligas que a gente, assim, não dá pra ter um parâmetro se tá bom ou se tá ruim, né? A gente vê o Teixeira, jogava numa liga, ficou muito tempo na China, né? Foi pro futebol da Turquia, não teve muitas oportunidades, voltou pro Vasco. Ele tá num período de readaptação. Eu vi alguns torcedores que não estavam querendo ele pra próxima temporada. Tu é a favor pra renovar? Cara, eu renovaria, mas aquilo, não por um valor exorbitante, né? Porque antes dele vir pro Vasco, ele tinha um salário surreal, muito alto. Né? Então ele veio aí por um salário mínimo, digamos assim, né? 180 mil. E se for para poder pagar também um dinheirão, aí eu não renovaria. Mas se ficar dentro das condições do clube, eu acho que eu apostaria aí mais uma temporada para poder ver, né? Para ele poder fazer uma pré-temporada e a gente avaliar. Se for mal, tchau. Entendeu? Mas eu gostaria de ver sim ele na Série A ano que vem. Pelo que a gente tá vendo aí, tá com mais pinta dele não ficar do que ficar. Porque a 777 não fez muita questão dele vir, foi o Vasco que bancou e só acertou porque ele aceitou um salário que o Vasco tinha condição de pagar. E agora, depois do que ele performou, e ele acredito que ele não vai querer ficar com 180 mil reais pro ano que vem, eu acho que é uma equação difícil de fechar. Até porque ele vai fechar a vaga de um outro jogador, entendeu? E vai querer um salário maior. E aí, eu vou até já te fazer uma pergunta. Até que ponto a gente vai ter que ficar preso a nome? Porque muitas das vezes a gente contrata esse negócio de nome. Exemplo, tá se falando em Oscar, que é um jogador que o Flamengo tentou. Tem também o nome dele ligado ao Vasco, porque ele é da Giuliano Bertolucci e a 777 fechou uma parceria com os caras. A gente tá com a imagem do Oscar, do Chelsea, seleção. Da Copa de 14... E ele já tá na China há uma pá de tempo, com 30 anos agora, faz 31 ano que vem. Que Oscar é esse que vem ao Brasil? Então... É uma incógnita, né, cara? E com salário alto, ele vem pagar mais de 1 milhão. É. Pode ser que ele arrebente, mas pode ser também tiro no pé. É aquilo, tem um período de adaptação, né? Você vê o próprio Hulk, né, na temporada retrasada, ele veio também da China e arrebentou, né? O começo dele foi ruim, depois ele deslanchou. Então, assim, são jogadores que têm qualidade, a gente sabe disso. O Oscar, é inquestionável a qualidade do jogador.
E é aquilo, né? Tem que dar tempo. Eu acho que se for pro Vasco trazer um jogador que vem dessas ligas que são meio fracas, aí tem que fazer uma pré-temporada desde o início, né? Pô, mas o Teixeira não veio pro Vasco da China, ele já veio da Turquia. Mas ele quase não jogou também na Turquia, né? Ficou muito tempo na China, aí foi pra Turquia e se machucou lá. Quem jogou mais até foi o Souza, né? O Souza meio que deu uma puxada pra ele lá. O Souza já é capitão do time. Então, aí o Souza tava titular, mas o Teixeira tava meio que na reserva, entrava de vez em quando, então assim. Acho que ele não chegou a ficar nem um ano lá no Besiktas. Não ficou nem um ano. Eu não sei, cara. Eu não tenho dúvida da qualidade técnica dele, mas assim, me assustou essa temporada do Não, Teixeira. foi muito abaixo. Eu tinha total esperança de que ele, junto com o Nenê ia ter alguém ali pra poder dividir, né? As forças ali no time do Vasco, né? Na questão de qualidade técnica. Mas foi muito abaixo. Se ele aceitar um salário nada exorbitante, longe do que ele ganhava na China ou no Besiktas, eu renovaria. Mas se ele for pedir um absurdo, não renovaria, não. Hoje é difícil você mensurar até qual é a posição do Teixeira. A gente já sabe que ele não joga mais de ponta porque ele já não tem mais a mesma velocidade. A gente sabe que o ponta tem que recompor. Ele não faz isso. Que o Peck tava igual um maluco correndo pra trás ontem, o Figueiredo. Ele jogaria mais ou menos na função do Nenê. Mas eu não vejo ele esse articulador. Ele é mais um meio atacante, chega, finaliza. Eu talvez daria uma sequência maior pra ele de 9. Um 9 móvel, um cara que vai sair, vai fazer uma tabela. Vê os melhores momentos do Teixeira no Vasco, que foram poucos. Os 2 gols contra o Operário, dentro da área. Ele sofre um pênalti contra o Guarani, jogaram dentro da área. Contra a Ponte, aquele jogo do Brusque, ele faz 2 gols, são anulados os 2, dentro da área. Então você vê que dentro da área ele tem uma boa finalização. O drible curto, aquela arrancada curta ele vai conseguir fazer. Ele tem um bom passe, ele consegue sair, tem que meter uma bola para um ponta que tá passando. Então, assim, talvez ele seja um outro Teixeira numa outra fase de carreira, que ele já não vem jogando aberto, ele já jogava de 10 na Turquia, e de repente não seja nem 10, a função seja um 9 móvel. O Hulk hoje ele joga de 9. Apesar dele ter um corpãozinho, ser fortão, mas não é aquele poste que fica esperando bola só pra... Não é o Cano, que fica só se movimentando pra finalizar. Não, o Hulk é um cara que sai da área, faz tabela, cria jogada pros outros. O Teixeira, devido a essa temporada, né, essa curta passagem dele, né, nesse segundo semestre no Vasco, a gente tem que ver se ele tá com essa bola toda de pedir um salário muito alto, né? Até os outros clubes mesmo. Eu acho que se ele chegar para um Atlético Mineiro, vamos lá, Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo, times aí que tem condições de pagar um salário que ele ganhava lá na China, será que eles vão querer pagar pro Teixeira com essa performance que ele teve nessa reta final do Vasco? Então eu acredito que ele não vai nem fazer muito esforço para continuar caso o Vasco tenha interesse, né? Se ele tivesse terminado a Série B em alta, ter jogado pra caralho, eu falava, porra, aí ok, ele ia estar valorizado, mas eu acho que ele terminou a Série B em baixa. Então ele não tá naquela condição de exigir muito, né? Eu vou te falar, talvez ele tenha prejudicado até a carreira dele vindo pro Vasco na Série B. Por quê? Foi muito arriscado. Ele chegava ao Brasil pedindo mais de 1 milhão, porque ele ganhava mais de 2 lá fora. Aí, num primeiro momento, você tá comprando sem ver. Ah, pô, o histórico é esse. Ele chegou no Brasil badaladíssimo. Vai ter alguém que vai pagar 1 milhão, 800, vai brigar por ali. Aí ele vem pra Série B, joga muito mal com um salário de 180. Pra ele, vamos supor que o Vasco não renove. Mas vai ter clube interessado com certeza. Ah, o Corinthians, que estão aventando o nome dele lá já de novo. Beleza. Pô, mas o que ele vai pedir de salário? Pô, cara, tu ganhava 180 e tava jogando nada. Tô te dando a possibilidade de vir pra cá. Pô, tu quer ganhar 1 milhão? Valeu. Aí vai ganhar 500. Então, assim, talvez, pensando em carreira, esquecendo a questão do Vasco, pra carreira dele, talvez ele tenha dado um tiro no pé. Isso. Ou ele estava muito confiante de que ia performar bem, né, dentro de campo. Que não aconteceu, né? Então, acho que, partindo do princípio que ele não está tão valorizado, eu acho que não vai ser tão difícil de o Vasco conseguir manter ele, caso o Vasco tenha interesse, né? Eu acho que ele não tá com essa bola toda de pedir aí 1 milhão, 500 mil. Acho que até 500 mil tá muito caro. Mas ele vai ter desvalorizado demais o padrão de vida dele também. Ele sair agora daqui pra, sei lá, 300 mil de salário, que talvez até 300 pila, o próprio Vasco vai falar, pô, mas porque tu jogou no passado, eu vou pagar 300 agora, 300 mil, de repente é o salário do Terãs, que tu vai ter que comprar, mas vale mais o quê? Se tiver que ter um ou outro.
Pagar 300 no Terãs ou 300 no Teixeira. Então, assim, você já fica especulando, porque 300 mil reais é muito dinheiro pra você alocar num jogador. Entendeu? A gente tem que ver como é que vai ser a resposta do mercado pro Vasco, né? Vamos supor que o Vasco tenha ainda um pouco de dificuldade de trazer certos jogadores. Pode ser que o Vasco queira fazer uma manutenção do contrato dele para a próxima temporada. Se o Vasco vê que está bem receptivo no mercado, os jogadores bons estão querendo vir, aí pode ser que o Vasco olhe outras opções, né? Então a gente vai ter aí um termômetro a partir de agora, né? Que o Vasco agora vai se movimentar. Não sei o que de fato está rolando aí nos bastidores, né? Hoje já começou a ser ventilado alguns nomes aí, então vai depender muito de como o mercado vai responder ao Vasco, né? E sobre treinador? Tu quer um gringo, quer um treinador brasileiro? Qual o nome que te agrada? Eu gosto do nome do Vojvoda. Isso que eu ia falar agora. A gente vê que o Fortaleza fez uma festa pra ele, pô, imensa, né? Fez um mosaico lá com a família dele. Você vê que eles querem a manutenção do Vojvoda lá. E eu acho que seria um bom nome, cara. É um cara que... Agora é que é a hora do Vasco iniciar um projeto com um treinador de ponta, né, cara? Início de temporada, pegar uma pré-temporada. Tinha um Sampaoli que o pessoal vinha ventilando, mas já tá no E Sevilha. graças a Deus que ele foi pro Sevilha. O São Paulo é louco, é maluco. Todo mundo que fala que trabalha com ele não aguenta. Ele reclama de tudo, tem que trocar. O Vasco hoje com o CT do jeito que tá, volta na questão de estrutura. Ele vai reclamar de tudo, que tem que fazer, que tem não sei o quê. Aí ele pede 10 reforços no começo do ano. Aí não joga bem, daqui a 10 rodadas ele tá pedindo mais 10 de novo. Toda hora ele quer reforço, quer reforço. É um cara difícil de conviver, é um cara que tem um temperamento forte. Então, assim, e não é um cara. Até por esse temperamento dele, você não consegue projetar médio e longo prazo. Eu vejo num bom nome o Diniz, que eu acho que não sai do Fluminense depois da temporada que fez. O Fluminense parece que ofereceu mais 3 anos de contrato pra ele, né? E é um cara que estão até ventilando já o nome dele em seleção. O Cuca é um cara expert em montar time. Não sei se ele fica, se o Galo não for para Libertadores e tá perigando talvez não ir. O Galo, que é o Vojvoda, né? É um dos favoritos aí que tá Pode ser um movimento. De repente o Vojvoda vai para lá, mas eu não me surpreenderia se o Vojvoda renovar com o Fortaleza. Porque ele tem um carinho muito grande por lá, ele gosta de firmar raízes. Eu ainda não tô tão convicto de que ele vai sair. Por mais que tenha a proposta do Vasco hoje, do Bahia, o Corinthians, que o Vitor Pereira não deve ficar lá, eu não me surpreenderia se ele renovasse, não. Vai depender de grana, né, cara? A gente não sabe qual é a do cara. Você vê esses técnicos aí hoje, os caras saem trocando de clube aí dentro do próprio aqui do Brasil por causa de grana, isso, aquilo outro. A gente vê o Wagner Mancini quando abandonou o América Mineiro para ir pro Grêmio. Mas não é o perfil do Vojvoda. Tem gente atrás do Vojvoda um tempão e ele não rompe o contrato, ele mantém. Mas como ele já encerrou agora essa temporada, tá encerrando com Fortaleza, né? Faltam 2 jogos. Pode ser que, enfim, a gente tem que ver como é que vai ser o comportamento dele, né? Eu acho que se classificar para Libertadores é outra conversa. Que eu acho que não vai rolar, mas se classificar, eu acho que de repente a festa, ele botou o time na Libertadores, ele montar o time e tal. Um técnico que saiu hoje no Net Vasco, cara, que o pessoal que estaria no radar do Vasco era o Odair Helma, cara. Eu não gosto dele, Também não. Eu falei, quando eu vi a notícia, eu falei, caraca, Odair Helma. É pensando num Vasco mediano. É um cara que faz um jogo bom defensivo, toma pouco gol, joga de forma mais reativa. Mas não é esse tipo de jogo que eu quero. Pra Série B seria fantástico. Ele levou o Fluminense pra Libertadores, foi bem no Inter, ele tem bons trabalhos. Mas na minha cabeça eu tô pensando num time propositivo. Mas também a gente não sabe qual é a cabeça da 777, qual é o modelo de jogo que eles querem. Essa semana eu acho que vai ser fundamental, que tem uma entrevista no CT amanhã, eu vou estar lá. É o Luiz Melo, ele vai dar uma coletiva, e na quinta ou sexta quem deve dar uma coletiva é o Paulo Brax. Acredito, os jogadores entraram de férias hoje, eu acredito que já nessa coletiva de final de semana, o Brax já deve informar, acredito eu, quem fica, quem sai, já deve comunicar a saída do Jorginho, e não me surpreenderia, de repente, ele já anunciar algum reforço, ou talvez até o nome do treinador, que daqui para o final da semana, pode ser que isso caminhe, a não ser que o treinador, eles estejam muito mesmo de olho no Vojvoda e esperem acabar o Campeonato Brasileiro para ver. Até porque eu acho que não faz nenhum sentido você começar a contratar sem ter um treinador. Uma coisa é tu contratar o Messi, independente de quem é o treinador, ele vai querer ter o Messi no time, ponto.
Mas é importante tu ter o técnico, porque ele montar o time que ele de fato vai usar. Eu analisei poucos nomes assim do mercado e o Vojvoda foi o que mais me agradou. Eu teria que dar uma pesquisada mais a fundo aí. Mas técnico brasileiro, cara, são poucas opções que a gente vê aí que agrada, assim. Só me agradaria o Cuca. E ainda assim já fez um ano estranho no Porque Atlético. eu achei que quando ele voltando pro Atlético, o Atlético tava mal. Falei, ó, o Cuca vai levantar o Atlético novamente, né? E não aconteceu isso, né? Então, assim, seria uma incógnita, né? Mas eu acho que o Vojvoda seria a melhor opção. Ainda mais pro início de trabalho, né? O nome que é espetacular, mas eu acho que ele vai pra Europa é o Galhardo. O Galhardo do River, ele não vai Ah, ficar. sim, sim, pô. Seria fenomenal, mas o Galhardo, ele tá sendo especulado para assumir a vaga do Simeone no Atlético de Madrid. O Ah, Simeone não vai ficar mais. Então, e ele fez uma imagem muito forte já, por consistência de anos no no River. E a River. gente sabe como o treinador argentino é valorizado no mundo, E é ele tem um diferente do perfil brasileiro. parecido com o Simeone, agitado ali na beira do campo. Só acho que ele é mais propositivo. São Paulo é aquele jogo mais feio, reativo, jogar por um golzinho. Mas eu acho que ele fatalmente ele vai para a Europa. Eu acho muito difícil ele fazer esse momento de vir pro Brasil. E vem cá, nessa coletiva amanhã, será que o Paulo também vai falar sobre a Não, manutenção amanhã do não é o Paulo, amanhã é o Luiz Melo. Luiz Melo, né? Será que o Carlos Brasil vai continuar O exercendo essa Carlos opção? Brasil é bem provável de assumir como diretor da base, voltar para a Ah, base. sim. Que Porque eu na acho que base seria ele teve maravilhoso. sucesso. Né? Ele que comandou aquele time que foi finalista da Copa São Paulo, né? Porque no profissional esse ano foi uma O negação, Vasco né? teve uma guinada na base desde a chegada dele. E nós somos de uma geração de que a base do Vasco era saco de pancada. A gente não chegava nem em final de Carioca. O Vasco começou a ir fase aguda de estar São Paulo, chegar em final, ganhar título brasileiro, ir para final, ser vice-campeão em todas as categorias, principalmente o 17 e o 20. A gente começou a performar e revelar. A gente tá vendo o jogo. Quer ver um cara que eu acho que podia ter voado esse ano no Vasco, que a gente teve que vender pelo Vasco em frangalhos? O Arthur Salles, foi o Arthur artilheiro do time Salles dele no Lomel da Bélgica. é um jogador de qualidade, canhotinho, pô. Eu também fiquei puto quando ele foi vendido, cara, mas Não tinha como, não tava tinha feio, como, tá? frangalho. Foi naquele período que o Vasco tava asfixiado. Não E o tinha. Andrei já teria sido vendido se não tem a Também, se SAF. não tem a SAF, já teria ido rodado também. Agora, o Carlos Brasil, cara, eu vou te falar, foi péssimo. Se juntar ele e o Pássaro aí, meu irmão, os últimos dois diretores aí de futebol do Vasco, meu Deus do céu. Eu faço uma diferença de um pro outro, porque o Brasil, ele não é função dele. Ele veio como tapa-buraco. Você vê que o próprio Vasco, ele é o gerente executivo. Ele Não não é, faz tudo, né? ele foi ficando porque o Vasco tomou. Não, 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 não. A própria ideia era ele fazer um trabalho até chegar alguém. Tanto é que chega o alguém, o Paulo Brax chega mais à O frente. sonho do Vasco era o Rodrigo Caetano, né? Acho que até da torcida, né? Eu gostaria muito que ele tivesse A voltado. 777 chegou a conversar com o Rodrigo Caetano, mas o Rodrigo Caetano não gostou do modelo da 777. O Flávio Dias trouxe até um pouco mais de informação a respeito disso. Mito, Fábio Azevedo. Fábio Azevedo veio aqui semana passada e ele falou que o que ele apurou foi o seguinte: é, ele não sabe como é que seria esse modelo de se reportar um estrangeiro, alguém que não ia estar no dia a dia. Porque não é nem que o problema dele fosse ser centralizador, ele quer fazer tudo, não é isso. É como é que ele vai lidar com alguém que vai estar tomando decisão que não está aqui. E tem que estar toda hora reportando para alguém. O problema não é ter chefe. O problema não é esse, é porque no clube lá ele se reporta ao presidente, ao vice-presidente de futebol, ele tem chefe do mesmo jeito. Mas como é que eu vou tomar ordem de um cara que não tá nem aqui no Brasil? Pra ele seria algo novo, ele ia sair meio que da zona de conforto dele no Atlético, né? Porque o Atlético, querendo ou não, financeiramente tá bem. Tava briga por sempre ali pelas cabeças, então assim, ele ia sair para um desafio totalmente novo, né? Um terreno totalmente novo. Então assim, ele inclusive renovou há pouco tempo com o Atlético Mineiro, né? O contrato dele se encerrava agora no final do ano e renovou acho que por mais 2 anos. Então assim, Rodrigo Caetano é impossível, né? O Vasco tem que ver outras opções aí no mercado, porque Carlos Brasil não tem condição, né? Caiu de paraquedas ali na função. Então vamos ver aí o que o Vasco vai. Vamos ver nessa reunião, né? Se o Luiz Melo adianta alguma coisa. Eu fiquei meio curioso. O que o Luiz Melo vai falar amanhã? Eu tô bem curioso. De repente ele vai informar que ó, já tem draga lá no CT.
tá com a expectativa já de derrubar o muro do lado para ampliar, que a ideia do projeto é ter 6 campos, hoje só tem 2. Então, de repente, ele vai vir com alguma coisa nesse sentido, anunciando profissionais que estão chegando, um pronunciamento vindo dos americanos, alguma novidade. Acho que mais do administrativo, porque ele não é o cara do futebol. Então, assim, de repente, falando do Maracanã. Que o Vasco tá querendo. Então, né? assim, acho que vai ser mais isso. Eu tô mais curioso. Aliás, curioso eu tô muito pra coletiva de amanhã, não sei que e o Luiz Melo não é da entrevista. A única entrevista que eu lembro dele foi quando o Josh veio dar uma coletiva no Ele é meio que um porta-voz, né, ali. Ele é uma figura que porta-voz fala, ele não fala. Qual é a entrevista que você viu do Luiz Melo? Não, ele costuma meio que dar uma traduzida, né? Do que eles falam ali, repassa o que ele... Mas no dia a dia ele tá no no Vasco, dia desde a dia o Salgado, não e tu fala, não não. vê ele dá entrevista nem fala. Quem fala é o... Na verdade, a gente tem um presidente que não fala também. É bem engraçado esse momento do Vasco. Você vê desde quando ele assumiu, cara. Eu lembro que ele assumiu o Vasco, né? Fora do rebaixamento, aí o Vasco caiu. Aí na temporada seguinte, com o Pássaro, o Vasco numa merda danada, ele não dava as caras, era o Pássaro que ia pra coletiva. Então você vê que era um cara que tem todo o fator idade, mas você vê que era um cara parece que sem energia, né? Por cargo. O problema Então, é assim, perfil, não é do perfil dele. É, Tu viu o Eurico Javelli, toda semana ele dava uma coletiva. Parecia até que ele era o treinador do time. mas- Toda hora tinha coletiva dele. Então, mas aí vem a cobrança, porque a partir do momento que o cara se propõe a querer ser presidente do Vasco, o cara tem que aparecer, né? Dar satisfação. Concordo. Então, assim, enfim, não vejo logo a hora dele vazar. Por Só- mim já tinha uma limpa logo total. É reformulação total. Tinha que meter o pé ele, Carlos Brasil, todo mundo. Porque, cara, esses caras aí vai ter eleição, né? Ano que vem, né, Dieguinho? Eu ia entrar nesse ponto agora. É exatamente o que eu ia falar. Acho que o Brasil tem que continuar mais na base. Eu não me desfaria dele. Na base ele é fenômeno. Cara, qual a tua expectativa para a eleição do Vasco ano que vem? Confusão. Mesmo já tendo sido vendido o futebol, tu espera confusão? Ah, cara, eu acho. É o Vasco, né? Ô, Bruno, recarrega minha água, por favor. A- a foto. Apesar do. Quem ganhar a eleição vai ter direito vai comandar mais 30% do clube, né? Então, apesar de ser só 30%, muita. Vai ter aquela briga de sempre, né, cara? Se tratando de Vasco, agora vai começar os candidatos a aparecer, né? Aqueles que quiserem concorrer, né? Você vê que o Leven já voltou já aparecendo nas redes sociais. Tem o Júlio aí que tá começando também já a aparecer. Eu acredito que talvez seja uma eleição mais tranquila por conta da SAF. Mas aí vai ter aquelas guerrinhas, né? Novamente, um apontando pro outro, aquela divisão da torcida, né? Porque essa última eleição foi foda, né? Eu vou cantar pra você o que eu tô prevendo. Joga. Eu costumo ter uma análise muito Aí, meu boa camarada. nas minhas visões. Eu previ que o Vasco podia lutar contra o rebaixamento em 2020, me chamaram de maluco e eu acertei. O que eu tô projetando pro ano que vem? Eu acho que o ano que vem do Vasco vai ser um ano ainda difícil, cara. Porque o Vasco ele é um clube muito político. Muito político. A gente sabe que as raposas do Vasco, principalmente no ano de eleição, eles ficam assim sedentos pro primeiro momento de dificuldade na temporada para aparecer. Naturalmente, os candidatos vão ter que fazer campanha, porque tem ano de eleição. Então, naturalmente, quem não tá na cadeira vai demonizar quem tá, ou quem tá concorrendo junto. E aí, por exemplo, o que eu imagino? Ano que vem, o Vasco montou um time bom. Carioca foi maravilhoso, a gente foi pra final, perdeu jogando dignamente, ou foi campeão. Começa a Copa do Brasil, tu vai avançando. O começo de brasileiro do Vasco é bom. Tá tudo caminhando no mar muito calmo, que a gente não tá acostumado com isso no Vasco. Aí eu acho que o barulho da oposição diminui. Eu acho que se o Vasco não tiver juízo, o Salgado tá queimado, ele não pode ganhar nem pra síndico. Então você vai ficar ali entre Júlio Brandt ou um outro nome, porque pelo que eu tenho percebido, é muito possível que a Sempre Vasco lance um outro candidato, que não seja o Júlio, mas venha pro pleito. O Leven já tá até com as campanhas dele de novo no canal dele, então vai vir pro jogo.
Então você deve ter um candidato da Sempre Vasco, pode ser o Júlio ou não. Você tem o Levin. Fala-se em 2 nomes que podem ser o sucessor do Salgado. O Salgado não vai concorrer à reeleição. Pode ser o Osório. Não vai arrumar nada. Ou pode ser o Vitor Roma. Também não. Mas, de novo, é da situação. Então, acho que se a torcida tiver um pouquinho de juízo, acho que eles não ganham a eleição. Acho que vai ficar muito ali entre a Sempre Vasco / Júlio e o Levin. E aí eu acho que o sócio vai decidir muito assim. Eu quero um rompimento total. Aí o cara vai na linha do Levin. Eu quero... Não quero a turma do Salgado, mas quero alguém mais com um perfil parecido. E aí acho que nesse aspecto a Sempre Vasco e o Júlio ganham força. Não sei como o Sérgio Frias vai se posicionar nessa eleição, se ele vai vir a candidato de novo, ou se vai juntar a ala do Casaco e do Eurico ao Levin. Acho que estrategicamente para o Levin, apesar do Monteiro, a galera ele ter muito voto e uma importância política no Vasco, para a imagem dele com a torcida como candidato, vão de novo rotular como candidato euriquista, e para ele isso vai ser negativo, por mais que ele seja um cara de fora da política, um puta empresário e tal. Acho que ele já vai perder ponto, e acho que talvez tenha influenciado no resultado da eleição o apoio público do Euriquim, do Roberto Monteiro. Acho que pegou mal pra ele, por mais que ele tenha dito, cara, eu não tô fechando com os caras, eu tô deixando todo mundo que quer apoiar minha candidatura. Mas só deles mostrarem a preferência pelo Levin, o já torcedor fica com o pé atrás. E a gente sabe que no Vasco vale muito mais, no Vasco não, política, a gente vê Brasil aí, vale muito mais as narrativas do que propriamente de fato que vai acontecer. Mal comparando Lula e Bolsonaro. Você vê de um lado, um é comunista, vai implantar o socialismo no Brasil, vai censurar todo mundo. Aí do outro lado, é um maluco, é fascista, é genocida. E aí, dependendo da sua cultura, de onde você vem, com o ambiente que você frequenta, você vai tender para um lado ou para o outro. Então no Vasco é muito isso. É o euriquista. Não, é maluco. Não, isso é da gestão atual, é aventureiro. Então, assim, acho que no final das contas, o projeto fica em segundo lugar e formam-se as narrativas. O cara já perdeu 3 eleições. Enfim, então acho que fica muito no jogo de narrativa. Então, eu acho que essa eleição ainda vai ser uma eleição acirrada. Acho que o pau vai comer de novo, até porque tem muita gente que é contra a SAF, e digo contra nem da torcida, é da política do Vasco. E se o time não tiver bem, vai levantar as teorias. Tá vendo aí, ó? Ano que vem subiu na última rodada, SAF é bom merda nenhuma, o time não tá legal, não, a gente vai rever o contrato, ou vamos acabar com isso aí. E aí, dependendo do termômetro da galera, um vai comprar uma narrativa e o outro vai comprar outra. Então eu acho que vai depender muito do campo. Se o Vasco tiver um ano tranquilo, for tudo bonitinho, acho que a eleição vai de boa, é mais provável a galera manter alguma coisa na linha talvez do Júlio ou do Salgado. Ou se a coisa estiver mal, aí acho que a galera vai para um rompimento, e aí acho que a tendência do Levin ganha muita importância nisso. Eu acho aí. que pro lado do Salgado, acho que só se for maluco, né? Maluco, porra. O problema é que o Vasco tem muito voto de cabresto, cara. Mas se a gente for ver na prática ali, porra, o Salgado e toda a sua equipe foram os piores que passaram pelo Vasco. Uhum. Então não tem nem cabimento qualquer um deles ter continuidade ali. Nem Salgado, vamos supor que ele escolheu o Osório, enfim, qualquer um outro lá. Eu acho que a tendência é que fique entre alguém da Sempre Vasco e o Levin. Eu acho que são os dois que devem... Eu acho que são os dois. Eu acho que o Sérgio Frias não tem... Não, também não, mas eu acho que o apoio dele a uma candidatura pode acabar até, entre aspas, atrapalhando. Mas, ao mesmo tempo, eles têm bastante voto no quadro social do Vasco. Se é Sempre Vasco não colocar o Júlio ali de cabeça concorrendo, muito se falava de Edmundo, né, cara? Até o Edmundo foi ventilado na última eleição, acabou não acontecendo. O Edmundo, acho que ele não tá em nenhuma emissora, né? Tá meio que livre, tá até com um podcast também. Então, assim, dependendo, eles podem usar até a imagem do Edmundo. Mas o Edmundo... Ele disse que um dia quer ser presidente do Vasco. Mas o Edmundo falou que já abortou essa ideia. O que eles podem, talvez, fazer como jogada de marketing
é botar o Edmundo como vice e ser uma mera figura ilustrativa para usar a imagem dele para tentar usar isso a seu favor e ganhar. Mas a não ser que, tipo assim, todo mundo muda de ideia constantemente, né? Que ele abortou, ele sempre falou que tinha um sonho de ser presidente do Vasco, mas recentemente ele abortou a ideia. Pode ser que ele mude de opinião de novo e volte atrás dessa ideia. Até mesmo vendo, talvez, que o nome do Júlio tá queimado e não tem um outro nome tão forte no grupo e ele acredita no grupo que Tinha ele faz virado até meio parte. chacota. É, O Júlio Brandt até me bloqueou nas redes sociais, sério. porque eu sacaneei, né? Porque ele concorreu acho que a 3 ou 4 eleições 3. e não arrumou nada, né? É, uma ele até ganhou, mas Aí tomou eu, uma aí eu banda. fiz uma postagem sacaneando, né? Ih, vai pedir música no Fantástico e tal. Aí me bloqueou. Enfim, vida que segue. Cara, são todos boas pessoas se você Não, sim, pega. pô. Ó, o Sérgio Frias ia vir quinta aqui agora, mas teve um problema aí, adiou pra quinta da semana que vem. Eu tenho muitas ressalvas com a ideologia política dele e o grupo que ele tá inserido. Mas você vê que é um cara escritor, tem uma vida bem sucedida, troca ideia com ele, ele vai vir aqui um cara de boa. O Júlio também é um cara legal. O Levin é um cara que, quem conhece ele fora, acompanhar de mídia aí, é um cara que tu vai trocar uma ideia, vai jogar uma bola, vai dar um Sim, rolê, é um sim. cara maneiro. Então, assim, são boas pessoas, são bem-sucedidos. O problema é quando tu leva isso pra dentro da política, cerca com um monte de baba-ovo em volta, Isso. e entra o ego de eu quero ganhar, aí eu sou bom, tu é uma merda, e bagunça tudo. E essa última eleição, cara, eu vou te falar, você vê que os vascaínos, cara, criaram meio que uma guerra entre eles mesmo, o torcedor mesmo. Você vê até canais mesmo, um falando do outro. Teve até alguns que nunca trocaram uma ideia comigo e falando merda, né? Porque né, no Instagram e no meu grupo do Telegram, o pessoal mandava aí, John, que fulano falou de você. Cara, tu vê que gente lá que, porra, meu irmão, o torcedor tava contra ele mesmo, entendeu? E de graça. Então, assim, eu acho que devido é, ter sido implementada a SAF, eu espero que seja uma eleição mais tranquila, mas foi que nem você disse. Se tratando de Vasco, né, cara? Vamos ver o que vai dar. Ah, a maior merda que pra mim, e talvez seja uma coisa que não volta mais, a maior merda que aconteceu na última eleição foi a polarização da torcida. Porque, assim, o grande problema, e dá pra usar de boa o exemplo de Lula e Bolsonaro, assim, não tem problema na minha cabeça você ser de esquerda e você ser de direita ou de centro, ou centro-esquerda, centro-direita. É uma forma de raciocínio. Todo mundo quer uma coisa boa, mas cada um raciocina de um jeito. O problema é que as militâncias dos dois lados, e aí a gente pode recortar para o Vasco, as pessoas, para defender o seu ponto de vista, automaticamente ela acaba sendo agressiva com o outro lado. Então, o cara que vota no Bolsonaro, o cara que vota no Lula é um bosta, é um merda. E a mesma coisa o contrário. E no Vasco virou isso. O cara que apoia o Levin, seu salgadinho de merda, seu amarelo, seu roxo. E ao contrário, o cara também que apoia o Salgado, seu Leleven, seu megalomaníaco, doente, você quer São Januário que voa, né? Fica nessa discussão imbecil e vai pra linha do ódio, as pessoas começam a se odiar. Não, teve briga em São Januário, pô. Tanto na última eleição, né, para presidente do Vasco, e teve briga também agora, pouco tempo antes do segundo turno, em jogo em São Januário. Cada um tava com seu adesivinho lá em São Januário. Eu vi alguns vídeos, né, que circularam após o jogo, e os caras se engalfiando lá por causa de candidato, cara. Eu acho que chega num nível extremo, entendeu? O pessoal não sabe respeitar a opinião do outro. Hoje em dia a gente vive numa sociedade que De merda. de merda, cara. Os que pregam democracia no Só pra eles. só pra eles, quando você pensa diferente, são os mesmos, começam a te tacar pedra, te julgar, isso, aquilo, outro. Então, assim, é complicado. Agora, caminhando pra reta final, tem dois assuntos que eu ainda gostaria de conversar contigo. Primeiro, São Januário, e eu vou dividir em dois momentos. O primeiro, eu tô muito chateado, preocupado com o que tá virando São Januário. E não vou me ater agora à questão de tamanho, capacidade. Tô falando de ambiente. Tem uma puta festa, legal, mas assim, quem frequenta assiduamente São Januário igual a gente,
o clima é muito pesado todo jogo. A qualquer momento eu sinto que, assim, se o Vasco não ganhar, a porrada vai comer. É isso. Quando eu vou pra São Januário, eu vou torcendo duplamente pela vitória. Primeiro, porque eu sou vascaíno, e segundo, porque eu não quero que estoure porrada aqui. E se estourar, eu fico visadão lá, né? Porque a porrada tá comendo, o Dieguinho lá, eu já não vou com os cornos desse moleque aí, bom. Então, assim, tá muito pesado. A gente viu, acho muito errado, tá? A nossa opção política, todo mundo sabe, a gente falou nas nossas redes sociais, apesar de eu respeitar o outro lado, mas eu achei vexatório o nego sair na porrada dentro do estádio por causa de Lula e Bolsonaro. Pô, nada a ver. Aquilo é ridículo, não é lugar para aquilo. E segundo, que a gente vê esses movimentos acontecendo, como você falou, por causa de candidatos do Vasco, virou frequente briga na social. Então, e ali é justamente onde fica mais a galera de ala política mesmo. Então, assim, tá um ambiente de merda, cara. Hoje São Januário tá perigoso. Depois do retorno da Força Jovem, teve alguns problemas das organizadas lá, que chegou até a ter problema agora com o tráfico da barreira lá. Então, assim, o ambiente do Vasco como um todo tá um ambiente muito bélico. Seja pela política do clube, um pouquinho agora nessa questão da organizada, espero que tenha resolvido. Tu pensa nessa mesma linha que eu? Tá um pouco com medo de frequentar São Januário? Com certeza. Eu já passei alguns apertos ali, cara. Você também já passou, que a gente já trocamos conversas, experiências a respeito disso. Então, assim, eu acho que junta muito o momento do time, né, e política. Né? A gente teve ano de eleição, ano passado a eleição presidente do Vasco, esse ano a gente teve eleição presidente do Brasil, o Vasco amargando na Série B, nas duas ocasiões. Então, os nervos estão à flor da pele. Então, agora, graças a Deus, o Vasco conseguiu acesso. Né? Tem uma perspectiva muito grande da torcida por um Vasco vitorioso, né, a partir de 2023. Então, a tendência é que o ano inicie de forma mais tranquila. Mas vai depender muito do que vai acontecer no decorrer do ano, né? Se as coisas vão caminhar bem ou não. Eu acho que vai depender muito dos resultados. Né? O Vasco, como veio aí de 2 anos seguidos de Série B, rebaixamento, Série B, o torcedor já estava com os ânimos à flor da pele, com a performance da equipe, aí misturou política e virou esse inferno, entendeu? Então agora, como já passou esse episódio de eleição, Vasco conseguiu acesso, eu espero que a gente tenha aí um clima mais tranquilo em São Januário, né? Mas claro, isso vai depender muito aí da performance da equipe dentro de campo, de tudo que vai ocorrer aí nesse início de planejamento, né, da equipe. Pô, mas o bizarro, John, é o seguinte, cara. Por exemplo, eu sempre tive muito medo de Flamengo e Vasco. Mas, pô, eu tenho medo da briga da minha torcida com a do outro. Eu vou ver um Vasco e Corinthians lá em São Paulo como visitante, a gente com uma quantidade mínima, as torcidas têm uma rivalidade forte, um Vasco Atlético Paranaense. Agora, porra, tu chegar ao ponto de você, como vascaíno, ter medo torcida, de ir pra São Januário, porque a torcida vai brigar entre si, isso pra mim é o fim do mundo, fez o quê? Fez 2 anos que eu deixei de frequentar arquibancada. Eu fico muito mais ali na VIP ou na social, porque eu sei que é mais tranquilo, porque eu já presenciei, porra, teve o jogo, se eu não me engano, foi Vasco e Goiás, cara. O último jogo. A gente tava lá. Não tava junto, mas foi o último jogo antes da pandemia. Porrada comeu feio. Um avalanche danado, eu fiquei olhando aquilo lá da social, cara. Eu falei, caraca, como é que pode, cara? Eu falei, aí é gás de pimenta, aí tu vai pro estádio pra poder se divertir, né, extravasar, assistir, e acontece esses episódios, isso aí acaba também afastando o torcedor, porque a pessoa tem medo de se expor, ainda mais na violência que tá hoje em dia, então assim... E a gente que é influenciador fica ainda mais com visualizado. certeza, pô. Que aí os caras já estão putos pra caramba, aí se não concorda com alguma opinião sua, aproveita pra descontar, já com os goró nas ideias. Então, assim, é complicado. Né? Eu espero que esse ano aí, pelo menos nesse início, a gente tenha um início tranquilo. Mas como eu disse, eu acho que vai depender muito aí desse início aí de planejamento do Vasco, né, de como vai ser as contratações, de como o time vai performar, né, enfim, vai depender muito dos resultados dentro de campo. Mas quando começar a ter aqueles movimentos de eleição, também pode ser que os ânimos se aflorem. De novo. E se o time não estiver bem, aí, pô... Aí vai juntar as duas coisas. E aí, pra mim, é muito culpa desse ambiente de merda que a gente vive em São Januário, dos candidatos a presidente,
Porque eles são tóxicos, eles falam um contra o outro. Tanto é que agora teve um candidato que ganhou do outro na justiça, porque um caluniou o outro. Aí você vê, um chama um de uma coisa, outro chama outro da outra. Aí o cara que é eleitor de um ou de outro, ele forma opinião assim. Porque se o líder dele, o candidato que ele vai votar, chama o outro disso ou daquilo, Abre brecha pra ele fazer também. Ele passa a ter ódio do cara que ele não vai votar. E aí o que acontece? Somado a isso, isso se exponencializou com os comunicadores. Você vê a galera no Twitter que apoiou o Salgado, extremamente tóxica com quem votou no Levin, e a galera que tem canal no YouTube que vota no Levin, extremamente tóxica com quem não vota no Levin ou quem não faz campanha pro mesmo. Então você vê que, assim, esse ambiente de merda que a gente tá vendo hoje em São Januário é culpa de todo esse movimento. Começa nos candidatos, dos candidatos desce pros militantes, entre aspas, deles, assim, acho que militante é uma palavra forte, das pessoas que o apoiam publicamente, tem voz, tem canal, tem página no Twitter ou no Instagram e são bélicos para falar dos concorrentes, e aí tu junta essa galera toda dentro de São Januário e aí você divide o clube, é como se não fosse mais o Vasco, são Vascos, como se fosse clubes mesmo. É o Vasco do Levin, do Salgado, do Júlio, do Sérgio Frias, e tu junta essa galera toda lá. E o Vasco perde o jogo em casa. E provavelmente, quando chegar mais próximo da eleição, esses torcedores radicais, né, principalmente do Twitter, né, que é mais tóxico, né, eu acho que é uma rede social... No YouTube tá bem também. Não, mano. Também mas o Twitter é um nojo, cara. Aquilo ali é nego... Não, o Twitter, de uma maneira geral, ele, como um todo, ele é nojento. Eu tô dizendo, falando da política do Vasco. Quem apoia seus candidatos dos dois lados são tóxicos. Porque tem os canais que já são pró-candidato A e tem outros que são pró-candidato B, aí eles ficam meio que um atacando o outro. Eu acho que isso aí não vai ter pra onde correr, isso vai acontecer. Né? Não, e o pior é que os caras atacam até quem não se posiciona pra ninguém, vira passador de pano. Ah, com certeza, mas aí dá view, né, cara? Então os caras estão querendo isso, os caras, sem te conhecer, os caras te atacam. Porra, eu recebi cada vídeo, cara, na última eleição de maluco que eu nunca troquei ideia na minha vida, que eu nem sabia, falando merda, cara, de mim. Eu falei, caralho. Aí, enfim. Tomara que esse ano seja diferente, né, cara? Porque, porra, não dá, cara, não dá. Já não basta a gente já se preocupar com futebol, aí tem que ficar essa guerra política. Então, assim, eu acho que cada um tem direito de expor sua opinião, de quem achar melhor ou não, e cada um tem que respeitar, né? Não levar essa guerra aí para as arquibancadas, porque isso acaba afastando o torcedor do estádio. Né? E agora, para finalizar, São Januário pensando mesmo agora em capacidade. De novo, quem frequenta São Januário, eu acho que o ambiente de São Januário, agora já estou falando de estrutura mesmo, não tá legal. Tem muita gente que glamoriza ali o entorno. Porra, é maneira a festa. Assim, a festa é maravilhosa. Mas está chegando num nível de aglomeração de gente que você não consegue andar. Você chega ali no entorno de São Januário, para você sair dali da frente da Social e chegar na mega loja, ou a galera que bebe, sai dali para ir pro Portão 9, você leva uma eternidade. Para estacionar um carro, fica quase que impossível. Eu perco quase que meia hora só para fazer isso. Você vê, e tem acontecido o que com isso agora? Muito furto de celular. Confusões, porque a galera acaba deixando para beber do lado de fora, porque é mais barato e é mais difícil comprar lá dentro. Aí todo mundo quer entrar de uma vez, faltando 20 minutos para começar o jogo. Formam-se aquelas filas, aí vira e mexe, dá o tal do vamos invadir, garra de pimenta, porrada come, aquele clima todo. Então até quem tem ido a São Januário, o que eu recomendo é chegar 1 hora antes e entra. Já fica lá dentro já, que tu não vai passar perrengue. Porque tem sido isso recorrente em São Januário. Não a gente sabe que São Januário tá pequeno para a torcida do Vasco já há muito tempo, né? E esse ano que a torcida abraçou ali de todas as formas a equipe, né? Sabendo do fator casa, a gente vê que teve muito sócio-torcedor, recebeu muita reclamação dos sócios que estão ficando sem ingresso, mas infelizmente não tem como, né? Porque você vê que, né, tem um rating lá que abre para venda de ingressos, então quem tem os planos mais caros, que são 7, 6 estrelas, conseguem comprar quase todos os ingressos. Quando chega no 5, ninguém mais consegue comprar. Não, mas tem um outro detalhe que eu vou além. O São Januário cabe 22 mil pessoas, descontando visitantes pra gente, 19 e 20. O Vasco tem mais de 60 mil sócios.
Se todo mundo quiser comprar ingresso, Não tem dá. como. Mas só que aí tem aquela outra parte. Para ter a modernização, o Vasco tem que também entrar ali no acordo com o Maracanã, para poder fazer parte do consórcio, né? Ainda assim, vão ser 3 equipes jogando Flamengo, Fluminense e Vasco. Eu acho inviável. O gramado não vai Eu aguentar. acho inviável. Então, assim, tem que ver como é que vai ficar isso. A reforma tem que acontecer, fato. Mas cadê campo para a gente poder disputar, né? Então, assim, eu acho que vai ser difícil acontecer isso para agora, né? Uma reforma. Apesar de ser uma coisa que precisa acontecer para ontem, eu acho que nessa temporada agora vai ser meio difícil, né? Eu vejo muita gente falando, ah não, porque antigamente jogava os 4 grandes. Cara, pega vídeo antigo, o gramado do Maracanã era horrível, era um pasto. Vira e mexe só com o Flamengo e Fluminense jogando lá, que eu já acho muito. O Sim. ideal é ter um clube jogando por estádio. Em São Januário, a gente, às vezes, só com a gente... Agora não, já há muito tempo o gramado de São Januário é bom. Mas por várias vezes, só o Vasco jogando lá, o gramado era horroroso. Então, assim, o próprio Maracanã vira e mexe, fecha para manutenção de gramado. O Flamengo e o Fluminense vão jogar em Brasília, vão para outro canto. O Fluminense jogou em São Januário algumas vezes por isso. Então, assim, se para 2 eu já acho muito, para 3 eu acho até inviável. Mas o Vasco vai ter que arrumar uma praça para quando fazer São Januário. E falando da modernização de São Januário, tem muita gente que dá palpite de quantos mil lugares tem que ter São Januário sem nunca ter pisado. E não é uma crítica não, tá? Pelo amor de Deus, não tô dizendo que quem vai para São Januário é mais vascaíno que... Não é isso. O que eu tô querendo dizer é que tem muita gente que não conhece o entorno e como é que é dia a dia de São Januário com 20 mil pessoas e que é um estádio para 60 mil. Ele é impossível. Não é. Você não tem mobilidade urbana ali, escoamento para entrar e sair. Aí vai ter que ser uma reforma no entorno total, porque... Mas como? Então, aí é onde vai ter que entrar, né? Ver com a prefeitura. Teve uma época aí, no governo passado, que parecia que as coisas iam andar e não andou. Então, assim, vai ter que ser feito um estudo, né, cara, ali da barreira, ver como que vai ser, como que vai viabilizar isso, né? Eu não consigo imaginar nem 40 mil ali, John, porque assim, com 20 tá um inferno. Do jeito que tá. Porque, beleza, tá, pra gente ter mais, tem que alargar, igual, a rua ali do Portão 9, onde tem o posto de gasolina, não tem o que fazer. É estreitinha, Tu vai demolir o posto de gasolina, aí tem um muro ali, deve ter alguma casa, alguma coisa ali, vai sair demolindo tudo. A rua que fica os lixões ali, que é da de frente pra barreira. Sim, sim. Vai largar o que ali? Tu vai demolir todo o comércio, as casas da barreira ali? Sim, não dá. Tem como. Do outro lado, onde tem um estacionamento, o que você consegue melhorar ali é acabar com todos aqueles ambulantes que fazem aquela faixa grande de barracas e comércios ali, para você ganhar um pouco mais de largura. Tem a tal da esplanada, que ela pega um pouco da calçada para dentro do estádio, você consegue concentrar mais gente por ali. Se você fizer camarotes e bares no estádio com 2 andares, é igual é no Maracanã, que você tem uma área de convivência, sim. Você diminui a galera do lado de fora. Mas ainda assim, cara, eu não consigo, na minha cabeça, e a gente não é urbanista nem engenheiro, eu não imagino uma solução demográfica de você conseguir fazer alguma coisa igual o Maracanã. Pô, as ruas em torno do Maracanã são imensas. Tu cabe tem quase... várias opções de acesso ali, o que não tem ali no Vasco. Então, assim, o Vasco tem um estádio dentro de um bairro residencial. Então, assim, por isso que eu falo que é uma coisa que provavelmente não vai acontecer para agora, entendeu? Pode ser que a partir desse ano agora que vai entrar, já comece a se movimentar, viabilizar isso, mas eu acho que acredito que antes dessa temporada de 2023 a gente não vai ver a reforma de São Januário acontecer, não. Acho que a gente vai disputar ainda essa temporada aí e o torcedor vai penar para poder comprar ingresso, ainda mais na Série A. Né? Depois de 2 anos a gente voltando a disputar a Série A, vai ser difícil de conseguir ingresso. Não, eu acho que vai sair esse ano, eu acho. Porque mas tu acha que se inicia esse ano? Acho possível. Vou te explicar por que eu acho, não é certeza, tá? É um palpite. Primeiro, tem um acordo que está caminhando bem com a prefeitura da questão do potencial construtivo. E o Eduardo Paes, que inclusive é vascaíno, prefeito do Rio, ele falou que é esperar o término do Brasileiro para poder adiantar essas conversas. A própria briga pesada do Vasco pelo Maracanã, para mim já é indício não só de ter um Maracanã com um público maior para poder demandar o plano de sócio, que a tendência é subir com um bom time. Eu acho que já é pensando na reforma. O Vasco sabe que precisa de um outro palco para fechar São Januário.
Não dá. Festa São Januário joga onde? Vai jogar no Engenhão? O próprio Botafogo não sei se liberaria. Então, assim, é urgente você ter um plano B para poder fazer a obra. Então, como eu tô vendo a 777, junto com a Legends e a W Tour, entrando pesado na licitação, pediram até a provisão, a administração provisória agora, não sei se chegou a ver. Então, acho que eles estão com muito peso em cima disso, já é sinal de que eles estão já movimentando o São Januário. E o próprio Eduardo Paz já deu a entender que está avançado essa questão do potencial construtivo. Eu acho que vai sair sim. Quando começa a obra... Independente ou não se começar a acontecer a partir dessa temporada, é importante o Vasco participar do consórcio, porque você vê que na temporada o Vasco teve problema com o Flamengo e com o Fluminense. O Vasco tentava jogar algumas partidas lá, aí o Flamengo embarreirava, o Fluminense embarreirava, sendo que, porra, o Vasco tem total direito. O Maracanã não tem dono. Então, assim, independente da reforma acontecer a partir desse ano ou não, o Vasco tem que participar do consórcio para poder ter essa autonomia, né? Porque às vezes vai ter um jogo que vai ter um apelo maior e para não deixar o torcedor de fora daquela partida, o Vasco opte por jogar no Maracanã, né? Para dar a oportunidade do torcedor assistir o jogo no estádio, né? Mas não acho nem só isso, cara. Eu acho que o apelo que tá do Vasco hoje, ele nem jogaria mais em São Januário. Porque a demanda do... Assim, no Carioca, acho que não. A não ser que o Vasco monte um super time e a galera empolgadona querendo ir lá ver. Mas em linhas gerais, o Carioca sempre tem uma média de público mais baixa. Mas para brasileiro, todos os jogos é apelo. São Januário, para segunda divisão já não dava. Os ingressos do Vasco acabam em horas. É coisa de 2-3 horas. E pensando até também na questão do número de sócio-torcedor. Porque eu vi que teve muita gente que cancelou sócio. Cancelando, eu tô vendo. Quebrando cartão em fila. Por quê? Porque não consegue comprar o ingresso. Então o Vasco tem que pensar numa segunda opção até para poder fidelizar, manter esse sócio-torcedor que tá insatisfeito, né? E tem um outro detalhe. Se a gente fala que o Flamengo tá fazendo 1 bilhão aí de receita, o Palmeiras com as receitas que vem fazendo, é um plus. De onde vem as receitas de clube? Bilheteria de jogo, e aí você vai aumentar preço de ingresso, não tem jeito, e precisa de um estádio grande para você faturar. O Flamengo, só com bilheteria, o Flamengo fez esse ano o que o Vasco faz de renda anual. Só a bilheteria. Você vê, não tem, aí tu quer competir de igual para igual depois, não tem como. A receita dos caras hoje é 10 vezes maior que a nossa. E aquilo, eles disputam todas as competições, né? Muito jogo. E pra ter uma renda forte de bilheteria, você precisa de um estádio grande. Não dá pra ter... Primeiro que não dá pro Vasco ter um estádio de 20 mil lugares. Não dá. Tem condição. Tem que ter um estádio maior. Então, acho que a questão do estádio, ele é pra ontem. E eu acredito que o Flamengo agora vai fazer o estádio dele. Eu acho que é pulo de 10. Porque a situação do Maracanã tá ficando estranha. Já começa a ter essas brigas, o Vasco tá punhetando mais e agora com o poder de brigar. E tem a cobrança também da torcida deles, né? Porque também tem aquele lance da chacota, de não ter estádio. Então, assim, eu acho que agora eles vão se movimentar, né? Pelo menos vai desafogar mais o Maracanã, né? Eu acho que o ideal, e não só isso, eu acho que o Maracanã pro Fluminense é grande, vive vazio boa parte do estádio. O Fluminense seria importante fazer um estádio menor e ter o Maracanã pros grandes jogos, semifinal de Copa do Brasil, uma final, uma quarta de final, um jogo de Libertadores, a galera vai. O Vasco tendo 2 estádios, daria para fazer isso, por isso que é importante ter um São Januário para 40 mil, vai. E aí, porque até a manutenção do estádio é mais baixa, quanto maior é o custo. E eu acredito que você não vai ter 60 mil torcedores em todos os jogos também, principalmente estadual. Então acho que é bom ter esses dois lados da moeda. Então acho que é fundamental, até pensando em arrecadação, o Vasco tem um estádio maior. E eu acho que o Maracanã ele fica usual se for assim. O Flamengo tem um estádio próprio, o Vasco amplia São Januário, e aí o Flamengo manda alguns jogos lá, o Vasco manda alguns. Agora, mandar todos os jogos de Fluminense, Flamengo e Vasco é impossível. Eu já acho ruim a dupla Fla-Flu jogando lá. Ali o Vasco tem vários projetos de São Januário, né? Que a gente vê aí na internet, aí até cogitaram uma arquibancada móvel naquela parte lá do estacionamento, né? Dos carros. Então, assim, o Vasco tem que pensar nisso aí urgentemente, mas porque nem eu te disse, eu acredito que para essa temporada pode ser que a gente dê um start nisso daí no projeto, né? Até porque tem que ver o entorno, tudo isso. Eu acho que difícil começar a partir desse ano uma obra, né? Mas vamos ver o que vai dar. Mas para isso, primeiro o Vasco tem que entrar ali, fazer parte do consórcio do Maracanã, ou entrar num acordo com o Botafogo, porque o Vasco vai ter que jogar em algum lugar, né? São Januário entrando em obra, como é que fica?
É, bem complicado. E pensando na qualidade do gramado do Engenhão, o Botafogo pode falar, não, pô, você vai jogar aqui, vai atrapalhar meu gramado. E agora o Botafogo não é mais o Botafogo, Diante. é o Botafogo com grana É, e também. não Então, precisa alugar de grana pra poder alugar, pra poder jogar lá, né? então é isso. E o próprio John Textor tá insatisfeito com o Engenhão. Então, assim, É, eu vi que ele falou que estádio de futebol não pode ter pista de atletismo, né? correto. É, Não ele. existe. Não, o Engenhão, assim, ele é um estádio moderno, mas, assim, a experiência do Engenhão é horrível. Já foi pro Engenhão? Já fez Pô, tu alguns fica jogos lá. longe pra cacete do Longe, campo. muito longe. O contato com o time, né? Aquela conexão de torcida e jogador diminui bastante, pô. É, foi um estádio que foi feito para as Olimpíadas, né, cara? Ali o Botafogo viu como uma oportunidade de ter um campo para poder ele mandar, né? Agora, por exemplo, como é que resolve o problema da pista? Dá pra você descer a arquibancada pra ali, mas o Botafogo já não tem conseguido lotar um Engenhão com 40, vai botar um estádio pra Ah, não, 60. é. Então, assim, é complicado resolver essa questão do Engenhão pro Botafogo. Eu não sei o que os caras vão fazer, não. É, vamos ver o que vai dar isso aí, né, cara? Eu sei que essa próxima temporada promete do Vascão. Tô empolgado. Tô confiante, né? Que esse ano vai ser um ano que a gente não vai sofrer tanto, não. E é isso, irmão. Gostou da resenha? Demais, gostei pra caramba de trocar esse papo. Tamo entre amigos, a gente conversa bastante aí por telefone, ter essa oportunidade de a gente trocar essa ideia aí com o nosso público aí é bem bacana. Sempre que precisar, estamos aí. É isso aí, galera. E não é só futebol, a gente fala de tênis Pô, também. tênis, é isso aí. Estamos fazendo uma coleção, né, Dieguinho? Daqui a pouco tá chegando mais pra gente aí, né? Tênis que a gente tá falando não é tênis do esporte, não, é tênis mesmo. A gente gosta dos sneakers, ele gosta de um Jordan Low, Jordan High, né? Tu gosta de tênis cano longo, eu já É, gosto mais de um Air é Forcezinho. Force, né? Tem os midzinhos aí, a gente tá. É aquilo, né, cara? Não é só futebol. A gente troca ideia A galera acha que às vezes a gente só fala só de futebol, mas não, a gente fala da vida mesmo, né? A gente tem essa conexão aí. É bem legal. Você é um dos poucos amigos aí que eu tenho aí no meio. E fico feliz pelo teu sucesso. Eu acompanho pra caramba aí teu crescimento aí, tanto no Futebolaço Vasco e agora nessa nova empreitada aí que é o Futebolaço Podcast. Né? Admiro pra caramba a tua disposição, porque eu não tenho essa. Cara, é igual quando o Vasco tá. O Vasco só faz raiva, né, cara? Esses jogadores. Então, tem dia que eu não tenho vontade de pegar na minha página pra poder eu postar nada, né? Eu posto ali porque, enfim, pra não deixar parada. Eu fico imaginando você, entre outros também, que tem que fazer conteúdo diário pra poder falar sobre o clube às vezes não ajudando. Então, assim, pô, é foda. Né, eu particularmente tem que ter muita cabeça, mano. Esse ano eu tava bem preocupado, cara, parecia um Masterchef aqui do lado. Eu, vai dar direito autoral no vídeo. Do nada, mano. Eu falei pra tirar as fotos do episódio. Ah, já tirou? Tá. Pô, John, o que você falou, cara, a recíproca é muito verdadeira. Eu te considero um dos poucos amigos que eu tenho também. E assim, esses 2 anos que passaram, eu tenho 3 anos de canal, mas especificamente os 2 últimos anos abriu muito a minha mente. E eu acho que esse ano de 2022 que tá acabando foi um divisor de águas. Eu acho que eu amadureci muito. Eu tenho aprendido agora a separar o joio do trigo, que é o seguinte: nesse meio midiático, entre aspas, eu acho importante você ser muito político. Em que sentido? Política é da boa vizinhança, se dar bem com todo mundo, falar, mas não achar que todo mundo é seu amigo ou que todo mundo torce pelo teu sucesso. Principalmente quando a gente, de certa forma, é concorrente. São canais de YouTube lá, todo mundo buscando uma audiência, ou quem é do Instagram, que é o teu caso. Uhum. Então rola muito vaidade, você vê que algumas pessoas às vezes se aproximam de você por interesse. Então eu passei muitas situações que de um certo tempo pra cá eu comecei a filtrar. Eu tenho hoje 99% das pessoas como colega de trabalho, torcem pro mesmo clube que eu,
fazem o mesmo trabalho que eu, que é produzir conteúdo voltado pro Vasco, mas a amizade hoje acho que eu tenho só contigo. O Fábio também é um cara que o Fábio Azevedo eu coloco nesse bolo. Me dou bem com outras pessoas, mas assim, a amizade. Eu passei muitas coisas, a gente até conversou sobre algumas situações. E torço, desejo sucesso de todo mundo, que o Vasco esteja bem, que todos nós estejamos bem, mas infelizmente eu tomei cada facada nas costas e você vê que você percebe que tem mais gente torcendo para tuas coisas dar errado do que para ir bem. E quando você atinge o tamanho que eu atingi, porque assim, quanto mais você sobe, mais alvo você fica, né? Eu tenho o segundo maior canal do Vasco, são mais de 400 mil seguidores na minha rede já, então você fica avisado. Sou eu hoje, mas seria outro no meu lugar, assim como o Mário tem o maior canal, fica avisado muito também. Então assim, eu tenho procurado valorizar as minhas amizades desde quando eu era menos ninguém. Eu ainda sou um ninguém, mas eu era menos ninguém ainda. Então, meus primos, são meus amigos de infância. Eu tô procurando hoje fazer um movimento contrário. Hoje eu entrevistei o presidente da República, já vi o Dela Cruz aqui, já tive com o Ronaldinho Gaúcho. Eu transito no meio dessa galera. O Rica Perrone é um cara que é minha referência. Hoje eu tenho uma amizade com ele também. Pô, o Rica é foda. Eu também admiro ele pra caramba. Foda. Mas eu procuro entender mais hoje assim. São meus colegas de trabalho, me dou bem, sou fã de alguns, outros eu respeito o trabalho. Mas eu procuro hoje ter contato. Quem vai gostar de mim mesmo é aquele cara que me conhecia lá do cu de Belfor Roxo, morando no Barro Vermelho. Trabalhei com meu pai no Ceasa, vendia roupa. E hoje, graças a Deus, com muito esforço e suor do meu próprio trabalho, eu venho crescendo na minha vida. Não, com certeza. Eu acompanhei teu início ali, pô. Eu lembro da época do Bernardo, cara. Quando o Bernardo entrou em contato comigo, tô fazendo uma resenha com um torcedor aqui que é vascaíno, e ele falou pra dar uma divulgada aí e tal. Eu lembro do início lá atrás, pô. Pra você ver, você já tinha contato com o Bernardo e eu não. Eu peguei contato com ele depois do pessoal lá do Atenção Vascaínos, que eu fui lá e tal. E hoje ficou meu amigo mesmo. O Bernardo é um dos poucos jogadores que eu considero meu amigo. Ele teve aqui, inclusive, com o Benício. Eu vi, pô, assisti, pô. Então, pô, foi muito legal. E eu lembro que teve um jogo, Vasco e Palmeiras. A gente ia geral pra São Januário, mas atacou a minha bronquite e tava chovendo. Sim, Esse jogo eu não fui, o Vasco tomou um gol no finalzinho. O Vasco tomou 1-0, empatou e o Palmeiras fez 2-1. Sim. Você ia ver o jogo, Bernardo, eu, você... E mais, não lembro, tinha mais alguém. O Bernardo foi ver esse jogo em São Januário. Foi. Ah, agora eu tô lembrando. Que foi até da época da NetBet. Foi 2020. Foi NetBet. Isso aí mesmo, foi isso mesmo. Foi da época da NetBet. Eu acho que ele até ia fazer uma ação lá na época, lembro. Agora eu tô lembrando. E acabou que eu não fui. Pô, já tem tempo, né, Diguinho? Foi 2019 ou 2020. 2019 ou 2020, cara. Cara, o tempo passa rapidinho, cara. Mas tá ficando velho. Tem esse ano. Eu vou 30 ano que vem. Aí, ó, tá vendo? Estamos ficando velho, cara. Que merda, hein? Caraca, daqui a pouco é 40, aí fudeu. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do papo. Quer seguir o John lá? Vai lá no Instagram e no Twitter. Não, ele foi banido agora. Foi banido do Twitter, galera. O Bolsominion aqui foi banido galera. do Twitter. Conta permanentemente excluída. Cara, eu criei 4 contas, aí parece que eles têm um IP, cara, aí bane na hora. Eu falei, fudeu. Eu até criei um Instagram reserva aí, porque eu não sei, né, do jeito que tá hoje essa ditadura aí nas redes sociais, né? Quem é de um lado contrário tá passando um cerol fininho, né? Falei, porra. Pra quem quiser acompanhar o conteúdo de Vasco dele lá, é John Vascaíno, você vai estar muito bem servido lá no Instagram. Irmão, foi um prazer, obrigado. É isso aí, galera. Espero, de repente, a gente fazer uma resenha com o Vasco campeão de alguma coisa. Nem que seja não. do Carioca. Não, a gente tem que ir, cara. A gente tem que... É igual agora vai vir em Série A, né? Eu pretendo fazer alguns jogos fora, a gente a gente nunca viajou pra fora pra poder assistir um jogo do Vasco junto, né? Então é uma coisa que eu quero fazer mais esse ano. Não, e agora é legal, né? Tem um Beira-Rio, tem estádio, pô. O Allianz Parque. Bacana, pô. Quem sabe a gente vê o Vasco disputando uma grande final aí no estádio. Meu sonho é ver o Vasco disputar uma grande final. Eu estando no estádio. Na época da Copa do Brasil, né, que foi o último grande título do Vasco, eu tava com 17 para 18 anos. Eu tinha 18, eu tinha 19. Eu não fui nem no jogo em São Januário, nem no jogo fora. Falei, porra. Aí hoje que eu tô mais velho, né, tenho
condições de ir até o local, eu falei, porra, eu quero viver esse momento, né? E quem sabe a partir de agora a gente tem essa oportunidade, né? Na época eu tava vendendo o almoço pra comprar a janta, ferrado, quebrado. Eu lembro, cara, que assim, eu fui comprar uma camisa, com meu dinheiro, comprar uma camisa oficial do Vasco, foi em 2011. Não, 2012, eu comprei a camisa de 2011 lá na Shop Vasco, numa promoção. Na época a camisa não era, acho que era 190 por aí. Agora que as camisas estão 280. Mas lá em 2011, 12, por aí. Aí depois eu comprei no Mercado Livre um cara vendendo a camisa do título da Copa do Brasil, usada. Sim. Então assim, passei perrengue pra caramba. Aquela época era a época, né? Não que a gente tá nas vacas gordas, mas melhorou um pouco, né? Dá pra gente poder ir atrás do Vasco e só falta o Vasco agora ajudar, né? Pô, quero ver uma final de Copa do Brasil, enfim. Só depende do Vasco. Mas esse ano vamos ver se a gente combina de ir nos jogos aí fora aí, fazer umas aventuras aí para poder acompanhar o Vasco. A tua noiva tá aqui, minha esposa, é legal fazer uma viagem pra Gramado e ver um jogo no aí, vamos fazer no Beira-Rio, aí, ela já gostou. E a gente tava pensando também pra lá, ó. Pega uma semaninha, vai lá em Gramado e pega o Beira-Rio. Então partiu, vamos embora. Olímpico não, agora é Arena do Grêmio. É isso, galera. Esse adeus aí não acaba nunca. 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento, Dieguinho, volta Vasco. E Vasco é no outro. Valeu, fui! Até me embananei aqui.